Está começando agora mais um episódio do Agabascast. Chegamos no episódio 21. E antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês que sempre estão nos dando aí audiência toda terça-feira nesse compromisso de assistir o Agabascast. Antes de começar esse episódio, já peço que você se inscreva aqui no canal, já compartilhe para os seus amigos, porque o episódio de hoje está simplesmente fenomenal. Eu quero deixar claro aqui que é um episódio inédito, é um episódio que está sendo gravado, não é uma transmissão ao vivo. Como você sabe, eu estou viajando nesse exato momento, mas eu estou em Fortaleza assistindo esse episódio. Mas eu não poderia deixar de levar ao ar na terça-feira mais um episódio para vocês que esperam a semana toda, e principalmente se tratando de um assunto muito relevante, que hoje a gente vai tratar sobre a guerra, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então é um quadro que eu trago novo, que é um quadro Atualidades. E eu fiquei com receio de ficar uma semana sem fazer o Agabascast, e na outra semana a guerra já ter outros desmembramentos e algumas informações relevantes deixassem de ser passadas aqui para vocês. Então, só deixar claro, vai funcionar da mesma maneira. Vocês podem deixar os comentários que depois eu vou ler. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou repassar todos os comentários para o meu entrevistado aqui. E é isso. Quero agradecer em nome da Maratá, oferecimento especial da Maratá, meus amigos que estão aí assistindo. Tive um prazer de conhecer todos mais de perto. A Maratá, que é a melhor empresa que há, tá aqui com o embaixador sempre. Abraço, Cadu, tamo junto, meu amigo. E meus apoiadores, a FF Libertadores, a Sunshine, olha a lupa nova do Agabas aqui, ó. Quem quiser comprar, R$169 essa aqui, essa caramelo. Açaí da Bahia, Água São Cristóvão, Faculdade Estácio, Casa da Cópia, JR iPhones, Coamoeva, Odontocentro, Take Off Courses, Mercado Sorvetes, Excelência Lingerie, Laser Pill, Cassel Celulares, Badalando Filmes, The Office, Otto e Cervejaria Ussar. Meus amigos, sentem aí na cadeira, no sofá, se acomodem, porque eu tenho certeza de uma coisa: nesse episódio de hoje vocês vão aprender muito sobre tudo isso que a gente está passando, esse momento turbulento que o mundo enfrenta nesse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E eu sou uma pessoa que não tenho autoridade para falar, não tenho muitos argumentos, não entendo muito sobre a guerra. Meu conhecimento, vamos dizer assim, é meio que de leigo, e eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo também têm muitas dúvidas, e eu precisei chamar uma pessoa, um amigo meu pessoal, que é autoridade para falar. Ele que é especialista em ciências humanas, professor de história, meu amigo pessoal, Marcelo Damasceno. Fala, Gabas. O famoso Cello. Pra mim, pro Agabas, ele é Cello, meu amigo de infância, né, Tchelão? Isso aí, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Tô feliz de você estar aqui, viu? Eu também tô bastante feliz de estar aqui, ainda mais para falar de um assunto que é triste, é lógico que é triste, só que ao mesmo tempo é importante a gente estar falando sobre isso. Falar também que eu não chego a ser um grande especialista, porque eu não sou das relações internacionais, mas eu sou um cara que estou tentando ficar, né? Exato, estou atento a tudo que está acontecendo, até porque eu tenho alunos que falam sobre isso, que perguntam sobre isso, então eu estou sempre indo atrás da informação, justamente para tentar passar a informação correta. E a responsabilidade que você tem, né, que todas as pessoas que consomem o seu conteúdo, tanto na sala de aula quanto nas redes sociais. E essa responsabilidade cada vez é mais importante, porque tem muita gente divulgando conteúdo errado, infelizmente. Fake news, clickbait, e a gente tem que buscar a informação correta, né? Por mais que não seja a mais polêmica, mas que seja a mais verdadeira possível. Isso é importante você falar. E eu convidei Marcelo, Cello, né? Marcelo Damasceno, como eu falei, ele é um amigo meu de infância e sempre gostou de história, não é à toa que fez vestibular na Federal para história, né? Foi primeiro lugar, né? Primeiro lugar. Você estava lá no dia da aprovação. Eu que raspei sua cabeça. Tem uma foto histórica, assim, você raspando minha cabeça. Pra você ver o nosso nível de amizade, né? Eu raspei a cabeça de Cello quando passou em primeiro lugar em história, e hoje ele tá aqui no Agabascast para me dar uma aula de história e dar uma aula de história a todos vocês. Eu lembro que eu me tranquei no computador, que a gente ficava na Infonet, né? Verdade. E aí quando eu saí, tava você e minha mãe com a plaquinha. Eu já sabia, porque você pegou o de Jack. Foi. O pai de Jack, ele era o coordenador da CCV do vestibular, e ele tinha passado antes, né, pras rádios. Aí eu já sabia que você já tinha sido aprovado. Em primeiro lugar, né? Que foi o diferencial naquele momento. O homem é diferenciado, velho. O homem é muito, muito inteligente. Eu tenho certeza que vai agregar muito aqui o conhecimento. Mas Marcelo tá com quantos anos? 30 aí? 34. São 5 dias mais novo. É verdade. 5 dias. Vai, tem uma história engraçada, Lucas, deixa eu contar. Eu faço aniversário dia 2 de setembro, ele no dia 7 de setembro. Não basta o cara ser professor de história e nasceu num dia histórico, né? A independência do Brasil, 7 de setembro. Certeza que é a independência?
Não é? É claro que é. Lógico que é. Tem gente que confunde as datas. Inclusive aí. tem uma mensagem que a gente manda sempre no dia 7. No alvorecer de um novo dia, como é? Já diria meu pai. Cara, eu não vou lembrar assim, porque. Fale. Como é que ele manda a mensagem todo dia 7 de setembro? O dia cheio de glória, onde Dom Pedro engrandeceu a nossa história. As margens do Riacho Ipiranga, e aí vai. Todo 7 de setembro ele me liga com essa mesma mensagem. E aí todo 7 de setembro eu mando mensagem pra Tchelo parabenizando, iniciando esse texto, né? Só que eu sempre erro. Ele, não, Gabas, não é assim não. É um dia importante pra nossa história. E aí, velho, teve uma vez que eu cheguei pra Tchelo, a gente tinha 19 anos. Eu falei, Tchelo, velho, vamos fazer uma festa de aniversário. Agora vamos fazer nós dois, porque a gente divide as despesas e chama todos os nossos amigos. Ele, pô, bora. Só que o dia 2 de setembro, que é meu aniversário, caía num sábado. E o 7 dele caía tipo no meio da semana. Aí eu falei, velho, então vamos fazer no dia do meu aniversário. Ele, pô, velho, mas a galera vai lembrar do meu. Velho, a gente disse que é de nós dois. Aí ele, beleza, rachamos, Tchelo, ficou 1.000 conto pra cada. Compramos cerveja, compramos carne e chamamos os amigos todos. Só que ninguém lembrava que era o aniversário dele. Só mandou presente pra mim. Só uma convidada dele, Marina, né? Marina. Lembro como hoje. Marina levou o presente dele. Que Jack quebrou. E Jack quebrou o presente dele no mesmo dia. E aí a galera veio parabenizar. Parabéns, não sei o que lá. Tchelo, é meu aniversário também. Não, pô, só é só a próxima semana. E terminou que pagou tudo. O pior é que, além de ninguém lembrar que era meu aniversário, a gente ainda combinou. Não vai nem pai nem mãe. E minha mãe ficou chateada, que minha mãe queria. Eu falei, não, mãe, não vai nem pai nem mãe. Chegou lá, tá a mãe e o pai de Agamenon. Ele ficou puto comigo, porque ele falou, velho, eu falei à minha mãe que só ia ser os brothers e tá seu pai, sua mãe, sua família toda aqui no seu aniversário. Na sua casa de praia. Me deu dinheiro de volta. Eu só fui gastar, né? E o pior, aniversário foi sensacional. A gente começou tipo 1h da tarde, terminou 5h da manhã. E no resto dos dias, dos anos, a galera se comentava, velho, aquele aniversário da Agamenon foi sensacional. Ele, e eu tenho que falar, e meu também, cara. Eu paguei 1.000 conto das carnes da cerveja. Por aí. Enfim, fora essas histórias, né? Outras. Ele era o Marrone do aniversário. Tipo isso, era Bruno, ele era Marrone. Entre essas histórias, tem outras engraçadas, mas que não cabe falar aqui agora, porque hoje a gente vai falar de um assunto sério. Assim, você me atropelou. Já atropelei Tchelo. Me atropelou literalmente. Ele passou o carro em cima de mim. Foi. Já atropelei, agora eu tive sorte, porque eu prestei socorro e era em frente à Renascença. Ele me atropelou em frente à Renascença. Ih, já te contei essa história, né? Eu atropelei Tchelo na frente da Renascença. Metade do meu pé ficou solto, né? Esfarelado, e eu que levei ele no braço. Pra você ver o nível de intimidade que a gente tem. Já atropelei ele, já queimei. Teve uma vez que meu carro parou de funcionar, eu abri o capô e eu acho que é óleo. Ele, vamos ver o óleo do carro, tá baixo. Eu tirei a vareta de óleo quente. Ele fez, veja aí se tá. Aí joguei nele pra ver. Enfim. E a gente vai refletindo, pô, será que era meu amigo mesmo? Dá pra fazer um Agabascast aqui, uma roda de amigos só contando história, né? Cara, história, graças a Deus a gente viveu bem aí. Vivemos bem. Tchelo, é o seguinte. Por que motivo eu te convidei, fora, né, nosso grau de intimidade, que seria um prazer enorme, é um prazer enorme ter você aqui, mas hoje a gente vive num momento muito, muito difícil de se entender também. Muitas pessoas estão acompanhando as informações que a gente vê na televisão, nas redes sociais, e como você muito bem pontuou, muitas delas são fake news. Eu acredito ainda que a televisão, o jornalismo ainda se preocupa mais em rastrear a informação, não é o caso, mas a gente consome muito conteúdo da internet, como você falou, com clickbaits, com aqueles textos que fazem a gente clicar e assistir. Bomba na Rússia, destrói a cidade. Terceira Guerra Mundial está aí. Exato, a Terceira Guerra começou, clique aqui para assistir. Então, para não ter essas dúvidas, lembrando que tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente está conversando na sexta-feira, hoje é dia 4 de março. O episódio está indo ao ar no dia 8 de março, né? Hoje terça-feira, 8 de março. Então, possivelmente, algo que a gente discuta aqui possa não ser mais tão atual, né? A guerra pode até ter acabado com fé em Deus domingo e a gente tá tratando ela como atual na terça-feira, porque hoje a gente tá gravando na sexta-feira. Beleza? Mas antes pra gente entender o conflito, a gente tem que entender historicamente como foi o processo histórico, né, que desencadeou essa invasão. Eu fiz algumas anotações aqui para não perder no meu raciocínio, mas pra gente entender hoje, a gente tem que entender a história. Essa que é a função da história, né? Eu lembro que minha professora falava pra gente evitar que os erros do passado se cometam no futuro e pra gente entender que muitas ações do presente se devem a ações do passado. Então, em termos de processo histórico, como foi que evoluiu esse conflito entre Rússia e Ucrânia? Bom, eu estava assistindo o episódio passado com o Dória, né? Isso. E Dória, ele comentou em determinado momento que ele faz uma análise dos gráficos passados para entender, para não repetir os mesmos erros. História é basicamente isso daí, né? A gente vai estudando, vai entendendo
não que necessariamente que a história se repita, mas que os erros não se repitam. Perfeito. E aí, hoje, os impactos desses erros seriam muito maiores do que ou foi no passado. Então, história é fundamental para entender qualquer coisa. Eu sou suspeito para falar. E é lógico que quando você pega a invasão que ocorreu da Rússia em relação à Ucrânia, agora no 24 de fevereiro, nenhuma guerra se dá por um fato apenas, né? Muita gente, quando fala de Primeira Guerra Mundial, lembra do assassinato de Francisco Ferdinando, o arquiduque. Esse é o estopim. Só que para ter acontecido a Primeira Guerra Mundial, significava que o pote estava cheio, sabe? Teve todo o processo da colonização da África, toda a corrida industrial. Isso acontece também nesse caso. A gente tem essa recente aproximação da Ucrânia com a ONU, que para muita gente é o principal motivo, ou pelo menos é o estopim dessa invasão da Rússia à Ucrânia. Só que quando a gente volta no passado, a gente vê uma relação muito próxima desses dois países. Você tem a capital da Ucrânia, Kiev. A história nos diz que a própria Rússia nasce ali também. Existia o que a gente chama de Rus de Kiev, que seria Reino de Kiev. E desse Rus de Kiev saiu 3 países, que hoje são 3 países. A Bielorrússia, né, que hoje é chamada de Belarus, a Ucrânia e a Rússia. Tanto é que os czares, os reis absolutistas russos, eles eram chamados de o rei de todas as Rússias, porque era justamente o rei das 3 Rússias. Então, essa proximidade ela é tão grande que a Ucrânia era a pequena Rússia, como eles diziam. Então, era a Rússia branca, a pequena Rússia, Ucrânia, e a grande Rússia, que seria a Rússia como a gente conhece hoje. E Kiev ele foi a capital da Rússia, né? Não, a Kiev foi a capital desse primeiro reino, só que esse reino a gente está falando mais ou menos de 9 depois de Cristo. Esse reino foi destruído pelos mongóis, e aí lá pelo século XVIII, o tempo dos czares, já com o Ivan o Terrível, que a capital já é Moscou. Então, quando a gente fala da Rússia moderna, a gente já fala de Moscou como capital. Em determinado momento foi para São Petersburgo, mas ali dentro da Rússia mesmo. Perfeito. Inclusive, falar em Kiev, eu vi recentemente essa semana no Instagram de 196 Sonhos, ele estava no aeroporto, indo para os Estados Unidos, e no timetable, no Shadow Table, que tem as cidades que você vai visitar, disse que Kiev era o termo, a palavra Kiev, K-I-E-V, que os russos deram, Kiev, mas os próprios ucranianos eles falam Kyiv, K-Y-I-V. E todos os aeroportos tiraram a palavra Kiev para ser Kyiv. Então antes eles chamavam de Kyiv, que seria Kyiv. Kyiv, né? Isso. Mesmo lá dentro da Ucrânia, tem gente que diz assim: se você é pró-Rússia, você fala Kiev. Se você é pró-Ucrânia, você fala Kyiv. Entendi. Aqui no Brasil, por cultura, por hábito cultural, a gente fala Kiev. Só que não significa que a gente é russófono, né? Não significa que a gente está do lado da Rússia, mas culturalmente, até porque a grafia que Portugal utilizou durante muito tempo, então a gente acaba falando Kiev, mas de fato os ucranianos chamam de Kyiv. E é importante, você está falando aí da gente não ser pró a Rússia, contra a Rússia. O grande objetivo aqui desse encontro é a gente explicar os fatos, entender, mas não necessariamente quer dizer que a Rússia está certa, que a Rússia está errada, até porque quando a gente fala em guerra, muitas pessoas estão sofrendo, muitos russos estão sofrendo, ninguém quer essa guerra, não tem isso que a gente está pensando, tomara que a Rússia acabe, vamos torcer para a Ucrânia explodir a Rússia inteira, porque tem muitos russos que não são favoráveis a essa guerra, fazem manifestações, então a gente está falando de história, de posicionamentos históricos, então quando a gente fala a Rússia resolveu atacar a Ucrânia porque foi um posicionamento político de interesse de um lado, né? Nossa visão maniqueísta da vida, entre bem e mal, acaba fazendo que a gente acabe escolhendo um lado para torcer, ou achando que um lado é bom e o outro é ruim. E, cara, política internacional é toda movida a interesse. Não tem ninguém bonzinho nisso daí. Verdade. Estados Unidos, Rússia, China, ninguém é bonzinho. Todo mundo é movido a seu próprio interesse e protagonista da sua história. Perfeito. Então, quando a gente vai falar, que a gente vai discutir aqui um pouco sobre a visão de Putin, não quer dizer que ele está certo ou errado. É a visão dele. Perfeito. É lógico que o ato dele ter invadido uma nação soberana, isso sim é condenável. Sim. Sabe? Só que a gente tem que entender também do porquê que ele fez isso. Não necessariamente para passar pano, mas pelo menos para entender e aí poder julgar até melhor o caso e condenar de uma forma mais apropriada, digamos assim. Perfeito. Entendeu? E em relação à União Soviética, a URSS, o que é que significa URSS? É a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. União das Repúblicas. Isso aí eu estava jogando Quest, caiu essa pergunta, eu errei e não lembrei. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. URSS. Como era a relação da Rússia e da Ucrânia na antiga União Soviética? Foi como eu falei, a gente teve o período dos czares, né, dos reis absolutistas, que começa ali com Ivan o Terrível, e
esse período dos czares vai até a famosa Revolução Bolchevique, a Revolução lá de outubro, novembro de 1917. E a partir daí o czarismo acaba, e logo depois Lenin acaba fundando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era um país só, a União Soviética, só que esse país ele era formado por diversas federações. E dentre essas federações você tinha a Federação Russa, por exemplo, e a Federação Ucraniana, que coincidentemente eram as duas nações mais fortes dentro da União Soviética. A Ucrânia era vista como o grande celeiro. A Ucrânia tem um solo muito rico, o Chernozion, se não me engano, talvez o termo esteja um pouco errado, mas é um solo extremamente rico, e que ele era muito utilizado para a produção de alimentos. Então, a Ucrânia ela abastecia toda a União Soviética e tinha uma influência política forte. Lógico, a Rússia era quem centralizava as ações, onde ficava, por exemplo, Stalin, depois Nikita Khrushchev, Gorbachev, os comandantes da União Soviética. Só que a Ucrânia sempre foi muito próximo. Tá? Ucrânia e Rússia sempre foram muito próximos. Tanto é que para muitos é um povo só. Para muitos é um povo só. E Putin fala sobre isso, mas a gente vai deixar para mais tarde. A Ucrânia fala russo e outro idioma ou é só fala russo? Então, tem dois idiomas lá, o russo e o ucraniano. O ucraniano que fala. O ucraniano. Durante muito tempo, foram as duas línguas oficiais. Em 2014, o russo deixa de ser idioma oficial, porque há uns movimentos de direita lá, que são movimentos pró-nacionalistas, movimento pró-ocidente, que tenta fazer uma desrustificação da Ucrânia, e aí eles cortam o russo como uma língua oficial. Isso é um dos motivos para a invasão da Crimeia, que a gente vai ver, que para muita gente é o início da guerra que a gente está vendo Crimeia, hoje. Né? A mudança de governo foi em 2013, não foi? É isso que eu ia perguntar. Quando foi que a Ucrânia ficou independente? 2014 foi? Não. A mudança de governo que eu tô dizendo para entrar esse presidente agora. O presidente da Ucrânia. É, porque eu vi que boa parte era por causa desse presidente. Sim. Quando foi que foi as eleições que o presidente... Então, o Volodymyr Zelensky... Não, ele não é de 2014, não. Ele é de depois. Talvez 18. Ele tem pouco tempo no cargo. Só que em 2014 começou uma pressão para vir presidentes com mais laços dentro do Ocidente, do mundo Ocidente, de fato. Quando foi que a Ucrânia se tornou independente da União Soviética, da Rússia? Quando a União Soviética ela acaba sendo fragmentada em 1991, ela se fragmentou porque o então governo de Mikhail Gorbachev, um carinha que tinha uma pintazinha assim, ele não queria acabar com a União Soviética, ele queria fazer reformas para tentar melhorar a União Soviética. Aquelas reformas clássicas de Enem, perestroika, glasnost, não sei se você lembra. Pronto. Em meio a essas reformas, o poder central foi enfraquecendo porque os reformistas achavam que ele estava sendo muito conservador e os conservadores achavam que ele estava sendo muito reformista. Então ele não agradou a ninguém. Ele perdeu espaço. E aí os presidentes daquelas federações, por exemplo, tinha um governante na Rússia, tinha um governante na Ucrânia, que deveria responder a Gorbachev, só que ele enfraqueceu. E aí esses governantes começaram a confabular, rapaz, bora um apoiar a independência do outro e a gente acaba com a União Soviética. Então, em 1991, aproveitando esse ato de poder, o Boris Yeltsin, da Rússia, ele acaba apoiando a independência da Ucrânia, a Ucrânia também apoia a independência da Rússia, e aí você tem uma série de países ficando independente, acabando assim, de uma hora para outra, com um processo muito rápido, o país protagonista do século XX, um dos mais importantes, junto com os Estados Unidos, o grande país do século XX. Então, o processo foi muito rápido, o que isso causa muitos problemas, como, por exemplo, e aí, o que é que vai acontecer depois? Não foi algo planejado. Sim. Por isso que ficou muita discussão em territórios. O que é meu, o que é seu, O que é meu, o que é seu. Como naquele momento, Rússia e Ucrânia estavam se dando bem, um apoiando o outro. Tiveram alguns territórios, como por exemplo a Crimeia, que eles não chegaram a discutir, não. Depois a gente vai ver. Mas a Crimeia hoje é da Rússia. Para os russos, sim. E para os ucranianos é da Ucrânia. Exatamente. Então é um território que ainda não está declarado. A Crimeia ela sempre foi da Rússia. Sempre. Sim. É um território russo, cheio de russos, habitado por russos. Só que em 1954, a Crimeia é uma penínsulazinha que ela tem uma península, uma saída de mar. No sul da Ucrânia, né? No sul da Ucrânia, né? Bem perto da Rússia. Porque a Ucrânia, assim, a Ucrânia, digamos que seja um país, e o mapa da Rússia engole a Ucrânia. Sim, sim. Então a Ucrânia ela é toda cercada pela Rússia, o que complica muito. Mas a Crimeia é uma península que tem uma ligação com a Ucrânia, ela não tem uma ligação com a Rússia. Por isso que durante a Guerra Fria, durante a União Soviética, melhor falando, que os países estavam juntos,
Ficou melhor para a Ucrânia administrar a Crimeia por questão de irrigação, pela posicionamento territorial, proximidade, né? exato. Aí o então presidente, então governante Nikita Khrushchev acabou doando a Crimeia para os ucranianos. E quando acabou a União Soviética, continuou. Só que em 2014, quando houve justamente esse movimento para o Ocidente, a resposta da Rússia agora, a resposta de Putin foi, não, então vou começar pela Crimeia. Por quê? Porque ele fez um referendo, ele fez um plebiscito, perguntou à população, vocês querem fazer parte de quem? Como 90% dali é russo, não, a gente quer fazer parte da Rússia. Isso acabou autenticando uma invasão à Crimeia. E aí os russos disseram, a Crimeia é nossa. Só que a invasão... Mas foi uma invasão armada mesmo? Teve tiro, porrada de bomba? Guerra da Crimeia, de fato. E a Guerra da Crimeia durou quanto tempo? Então, foi entre 2014 e 2015. Não houve... Porque não houve muita resistência. Porque, sabe, não houve muita resistência, mas teve guerra, sim. Entendi. Mas hoje a Crimeia foi mais um posicionamento político ou tem interesse de riqueza lá? Sei lá, tem petróleo? É uma península que com certeza tem algumas riquezas naturais bem importantes. Sim. Porém, a política fala mais alto. Sim. Pra gente falar desse conflito, teve um episódio muito importante, que eu acho que é até importante você pontuar, sobre o Holodomor. Então, o Holodomor, ele é um dos casos mais polêmicos que nós temos. Ainda foi durante a Guerra Fria que o que acontece. Apesar da Ucrânia ser o grande celeiro da União Soviética, essa produção era... os russos pegavam essa produção e eles que distribuíam entre todas as federações. Só que em determinado momento, houve uma grande seca, escassez de alimentos, e aí o governo central acabou segurando esses alimentos. O que teve como grande consequência uma grande fome dentro da União Soviética e que reverberou bastante na Ucrânia. Então, o que é o Holodomor? O Holodomor é um episódio o qual milhares, acredito quase 5 a 10 milhões, o número é meio desencontrado, de pessoas morreram na Ucrânia de fome. De fome. E para muitos, isso é um genocídio. Então o Holodomor é visto como genocídio. Só que assim, o genocídio pela ONU, ele tem que ser algo proposital. É quando você persegue uma população propositadamente, com o objetivo de acabar, aniquilar aquela população. Até hoje a gente não chega a uma conclusão que o governo de Moscou, o governo da Rússia, o governo da União Soviética, quis matar os ucranianos. Por isso que a palavra genocídio é forte. A gente não considera genocídio. Mas, no mínimo, assim, é uma tragédia, uma fatalidade. Sim. E que para os ucranianos, até hoje, pesa muito. Exatamente. E aí, quando você pega aquela Ucrânia, que a gente falou, tem duas Ucrânias. A Ucrânia ligada à Rússia, né, à União Soviética naquele momento, e a Ucrânia ligada ao mundo ocidental. Sim. Essa ligada ao mundo ocidental, ela fala muito do Holodomor como episódio de, cara, não faz bem pra gente essa aproximação. Aqui, sabe? Vamos ver um novo mundo, vamos aqui pra Europa, vamos nos aproximar da União Europeia, da OTAN e por aí vai. E a Ucrânia sempre fez questão disso, né? Qual era a principal importância da presença da Ucrânia na União Soviética? Então, como a gente tem falado, principalmente o abastecimento. Primeiro tem a questão dos nacionalistas, de sempre ter considerado a Ucrânia russa, o povo ucraniano um povo russo, além da produção dos alimentos. Então, a Ucrânia, ela é fundamental dentro do aspecto da doutrina nacionalista, assim como do abastecimento alimentício também. Então, a Ucrânia e Belarus, elas podem ter importância econômica muito grande. Só que a importância de identidade nacional é maior ainda sempre. Sim. Sabe, quando você pega, por exemplo, o Brasil. O Brasil, você não pode ver o Brasil simplesmente por questão econômica. Aquele lugar é rico, aquele lugar é pobre. Aquele lugar é Brasil. Sabe, faz parte da construção brasileira. O Nordeste faz parte do Brasil. O Sudeste faz parte, o Norte. Sabe? Então nós temos uma identidade brasileira. E se houver uma fragmentação, essa identidade não vai acabar simplesmente. Uhum. Né? Tem todo um processo que pode demorar anos. Sabe? E para muita gente, por exemplo, o que Putin está fazendo agora pode causar no ucraniano que está nascendo agora um horror à Rússia muito grande. Porque para muita gente, sim, Ucrânia e Rússia são iguais. Mas para essa geração que está vendo a Rússia invadir a Ucrânia, sabe, eles já vão ter uma outra visão, uma outra doutrinação. Como é que a gente vai gostar desses caras se os caras estão metendo isso na gente? Exatamente. Exatamente. Então, para muita gente, o que Putin está falando, que está tentando salvar os russos lá, ele está afastando mais ainda esses dois povos. Tcheli, você falou que a desfragmentação da União Soviética foi em 91. Isso. Né? Pronto. Quais foram os impactos, né, as consequências dessa desfragmentação para o conflito hoje? O que é que influenciou de fato essa desfragmentação?
Tipo, depois que a Rússia viu, beleza, perdemos rapidão. Não perdemos, né? A gente entrou em acordo para separar, foi bem rápido, como você falou. Mas o que isso tá impactando ainda nesses conflitos? É porque assim, não foi só puramente a fragmentação de um país. Foi um país que levantava a bandeira do socialismo em plena Guerra Fria. Então quando a gente fala que acabou a União Soviética, acabou também o socialismo, acabou o comunismo. E aí que, fazendo um parênteses, muita gente acha que Putin é comunista, Putin é ligado ao socialismo, é ligado à União Soviética por ter sido membro da KGB. Nada disso, cara. Putin é um conservador cristão, ortodoxo, sabe? Ele não tem nenhuma ligação com o comunismo, a Rússia não tem nenhuma ligação. A Rússia é uma das grandes potências capitalistas do mundo. Então, quando acaba, em 1991, a União Soviética, acaba essa doutrina comunista também. Só que isso fez iniciar uma transição para o capitalismo. Então, na década de 90, esses dois países, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, como os outros países, estavam em transição. Essa transição foi muito complexa. Foi uma transição que você tinha economias muito baixas, você teve enriquecimentos pessoais, surgiram os chamados magnatas russos, pessoas riquíssimas que acabaram herdando. Por exemplo, o dono do Chelsea, que até o Chelsea está para vender agora, o Roman Abramovich, ele ficou bilionário justamente porque ele acabou herdando algumas empresas da União Soviética, né? Porque era do Estado e agora, como capitalista, você tem dono e foi para Roman Abramovich. Surgiram vários bilionários assim. Do nada ficou rico. Exatamente. Que inclusive ele tá vendendo agora, o Chelsea não vendeu já? Tá, porque o que acontece? Uma das táticas da ONU, da OTAN, de alguns países, é estar perseguindo esses ricos, esses bilionários, apreendendo os bens. Ontem, recentemente, foi apreendido o maior iate do mundo, que é de um bilionário desse. Justamente para que esses bilionários pressionem Putin para acabar com a guerra. O cara ofereceu $1 milhão pra... Eu vi também essa matéria. Ofereceu $1 milhão por Putin preso ou morto. $1 milhão? $1 milhão. É, troco de pão, é. Agora o cara tem... Isso daí Dória tirei um dia. Dória trader tirei um dia. Agora o cara é cunhão, velho. Meteu $1 milhão aí pra todo mundo saber. Putin deve estar lendo aqui. Aqui, que formiguinha aqui tá querendo. Porque esses magnatas são os seguintes. Muitas dessas riquezas foram construídas ilegalmente, né? Sim. Tem toda uma corrupção dentro da Rússia. Então, assim, enquanto esses caras forem amigos de Putin, beleza. Se esses caras deixarem de ser amigo de Putin, dá ruim. Esses caras são presos. Sim. Teve um que recentemente apoiou a oposição e aí, pouco tempo depois, ele se enforcou em Londres. A Rússia é uma república democrática, né? Se enforcou. Se enforcou. Se enforcou. Eu vi na ponte, né? É democrática, né? República democrática, né? Em tese, ela é democrática. Mas na prática, é a ditadura pesada de Putin? Então, o que acontece? Putin chega à presidência em 99, eleito democraticamente. Ele é reeleito em 2003, aí vai até 2008. Em 2008 ele não podia mais ser presidente. Sim. E aí ele sai, de fato. Sim. Ele coloca uma pessoa que, assim, foi sob a tutela dele e ele vira primeiro-ministro. Exato. Só que todo no ramo legal. Esse cara tem um mandato e aí depois ele volta ao poder e é reeleito. Então tudo foi feito legalmente até hoje. Ele entrou depois de Boris Yeltsin, né? Ele entra depois de Boris Yeltsin. Ele é fruto de Boris Yeltsin. Apesar de hoje ele meter o pau. Sim. Criticar. Não vou falar meter o pau, não. Mas porque eu perguntei esse negócio da ditadura, porque teve uma votação na ONU, né? Dos países que se posicionavam a favor ou contra. Os únicos que foram a favor são países de regime ditatorial. Foi a Bielorrússia, a Eritreia. A favor do quê? Da Rússia, da guerra, a favor da guerra. Maduro, aqui exato. na Venezuela. Então, você vê, né? Então, pode fazer até a comparação, né? Se as repúblicas, eu ia falar, se os estados são ditatoriais, estão a favor da Rússia, então tende a levar a entender, né, que a Rússia também seja, né? Para um leigo. Exato, porque assim, a gente não pode... porque surgiram as verdades absolutas de um tempo para cá que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, por exemplo... Eu acabei de falar que você não pode chamar Putin de esquerda. Sim. Não pode. Ele é um direito conservador cristão, digamos assim. Ele é tipo um Bolsonaro aqui no Brasil, é? Ele é o que Bolsonaro queria ser, na verdade. Sabe? Extremamente nacionalista. Por que eu falo que ele é o que Bolsonaro queria ser? Primeiro que ele defende muito esse valor. Ele é anti-homossexualidade. Putin? Ele é anti-aborto, sabe? Ele é extremamente cristão. Ele fala lá, Rússia acima de todos, Deus acima de tudo. Tipo o Bolsonaro. Só que assim... Não tomou uma Não facada, tomou uma mas assim, tentaram matar ele algumas vezes. Só que aí você fala, então ele é de direita. Então, só que a gente não pode fechar uma casinha dessa porque ele é totalmente antiliberal. E aí você pega uma direita, a direita pode ser liberal.
A direita pode ser ditatorial, assim como a esquerda também. Então a gente não pode botar caixinhas. E ao mesmo tempo que eu falo que ele é de uma direita conservadora, Maduro, que é da Venezuela, que se diz socialista, que é de esquerda, apoia ele. Ele tem uma aproximação com a China. Então a gente não pode simplesmente rotular, sabe? Sim. Política internacional ela é muito ligada a hiatos, a meandros, sim. Ardilos. Lacunas, né? Exatamente. Beleza, mas vamos chegar agora no 24 de fevereiro, que foi o ponto que marcou a primeira invasão. Por que foi que esse conflito aconteceu no dia 24? Por que começou a guerra da Ucrânia e da Rússia? Bom, então bora lá para os dias mais atuais. O que acontece? Eu falei a você que na década de 90 os países estavam em crise, né? Pós término da União Soviética. E em crise, eles vão tentar buscar apoio com os países capitalistas. Boris Yeltsin fez isso, a Rússia fez isso, a Rússia buscou muito apoio com os Estados Unidos, a Rússia se abriu, você esteve na Rússia, na Copa. Fui. A Rússia é um país ocidental como qualquer outro, você consegue encontrar Coca-Cola, McDonald's à vontade. Sim. Né? E assim, a Ucrânia também fez isso. Então, Rússia e Ucrânia e alguns países começaram esse mundo pró-ocidente. Só que quando Putin, em 99, chegou ao poder, Putin já tem uma visão mais fechadinha, mais isolacionista. Então, Putin muda a política, só que a Ucrânia ela continua com essa transição pró-ocidente, pró-capitalismo pesado. Até que, finalmente, em 2014... Né, Putin chega ao poder em 99. Em 2014, isso chega ao limite. Por quê? Porque a Rússia ainda tinha muita influência na Ucrânia, só que surge o movimento ucraniano que tem ligações. Não vou falar que o movimento é todo, mas tem algumas células dentro desse movimento ultradireitas, ultranacionalistas ou neofascistas, neonazistas. Porque o que acontece? Aqui fazendo uma. Por isso que é o argumento de Putin hoje, né? Vamos acabar com o neonazismo. Por muitas vezes, o governo da União Soviética ele era mão pesada, mão firme, mão forte contra a Ucrânia, como contra qualquer outra federação. E naquele momento, principalmente na Segunda Guerra Mundial, o regime que fazia oposição ao comunismo soviético era o nazismo. Então, às vezes, não era nem por você se aproximar do nazismo, mas por você ver no nazismo a oposição ao comunismo, que naquele momento era representado pela União Soviética. Sim. Então, o movimento neonazista, ele cresce na Ucrânia, de fato. Você não pode falar que a Ucrânia é neonazista. O presidente da Ucrânia é judeu, né? Sim. Mas assim, em 2014, movimentos também ligados ao neonazismo, movimentos ultranacionalistas, começam a fazer uma série de protestos muitas vezes que descambavam para a violência, protestos que houve perseguição de pró-russos. Teve na cidade de Odessa um incêndio que morreram quase 40 pró-russos, assim como também a polícia do então presidente, que era pró-Rússia, vai acabar com o protesto que morreram mais de 100 pessoas. Enfim, foi um momento bem turbulento, chamado a Revolução da Dignidade. E, de fato, o presidente acabou fugindo para a Rússia, inclusive. Então, o movimento pró-Ocidente, o movimento nacionalista ucraniano venceu. Acabou com a língua russa, que a gente já comentou, e aí começam a vir políticos mais pró-Ucrânia, que em 2016, se não me engano, acaba assumindo o Zelensky, que era justamente o outsider, né? Dentro daquele perfil que até aqui no Brasil tem muito também. Tipo Luciano Huck. Tipo um Luciano Huck, sabe? É o cara que nunca teve ligado à política, mas ganhou popularidade e resolveu se E ele tem uma... assim, ele é engraçado porque ele tem uma série muito famosa na Ucrânia que ele é presidente na série. Ele vira presidente da Ucrânia. E ele ganha fama, ele era um comediante, e aí ele ganha esse programa que, do nada, de um dia pra noite, ele vira presidente e ele é o anticorrupção, ele é o antipolítica. Dentro do programa dele. Dentro do programa. E aí, o último dia do programa, o último episódio, foi o dia da posse dele na vida real. Caramba, que massa, velho. Do Zelensky. Ele foi eleito democraticamente com 70%, né? 70%, votos, né? Exatamente. A maior, inclusive, do que o personagem dele ganhou na série dele. Na série, pois interessante, viu? Imagine o que o cara tava... Véi, vou assumir essa biromba aqui e não sabe que vai pegar uma guerra na frente. Agora o homem é bruto, né? Porque o homem tá... Pelo menos quem a gente vê aqui, o cara mete colete e vai pra guerra mesmo. Então, ele tá surpreendendo. Uma galera achou que ele ia fugir na primeira oportunidade, até porque o cara é um comediante, né? Saiu na capa da Isto essa semana o novo herói nacional, ele vestido de como se fosse um soldado do exército mesmo, com colete, com tudo. Só não sei se pegou na arma. Ele tirou o terno, deixou uma barbinha ali por fazer e tá mandando vídeos. Até no começo, no dia 24 da primeira invasão, tava fazendo suposições em relação a ele, fake news, botando que descobriu que estava sendo invadida a Ucrânia, Kiev, e ele fugiu. Ele teve que fazer um vídeo na rua, né, com os amigos dele, sei lá, dizendo, eu tô aqui, não fugi não, a gente vai enfrentar os caras aí, pode chegar que a gente vem grandão.
O homem é bruto, né? Ele tá surpreendendo, cara, tá surpreendendo. E assim, ele tá sozinho, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre essa solidão de Zelensky, porque a gente tava... Caiu aqui, não pode cair. Maratá, aqui é um lamen maratá, pô, já comeu? Melhor que há. Vou mandar pra Mas tem você. muito tempo que eu não como lamen, mas na época se chamava miojo ainda quando eu comia, agora é lamen. É lamen, pô, lamen maratá. Então, 2014 veio esse movimento pró-Ocidente. Só que aí, um parênteses, eu falei que muitos países da ex-União Soviética estavam em diálogo com o mundo ocidental, buscando ajuda dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vai aproveitar esse momento para tentar angariar também aliados militares. Então, começa uma conversa desses países para entrar na OTAN, que é o bloco militar do mundo capitalista, né? É a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é Estados Unidos, Canadá e os países da Europa Ocidental. Só pra galera entender, a OTAN, qual a responsabilidade da OTAN? É evitar guerra, é? Não, pelo contrário. A OTAN é o seguinte, Ele que diz onde é que vai ter guerra. a OTAN é um grupo de países que se juntou, que se você declarar guerra a um desses países, todos os outros você está declarando guerra a todo mundo desse país. É um time de guerra. Exatamente. Ah. É um acordo ali. A União Soviética, a Rússia fez a sua, a União Soviética fez a sua, que era o Quais Pacto são de os países Varsóvia. os países que fazem parte da OTAN? Cara, que são muitos Ah, países. são muitos? Ah, você que é tipo 5, 6. Não, não. Há muitos. O Brasil faz parte da OTAN? Não. Ah, não? Não. O Brasil, ele é um país que, tradicionalmente, é um país pró-diplomacia. Certo. O Brasil tem uma das maiores diplomacias do mundo, ele é muito respeitado pela sua diplomacia, pelo seu objetivo de evitar conflitos. Entendi. E eu tava vendo recentemente na lista dos maiores exércitos, né? Eu acho que o maior exército do mundo é o da Rússia, inclusive. Depois vem o dos Estados Unidos, depois era o da China. O Brasil tá em 10º, pô, maior exército. Não sabia não que o Brasil tem esse poderio ofensivo assim, não. Só que ao mesmo tempo você tem que ver também que o Brasil é a quinta maior população do mundo. Ah, pode ter a ver, né? Né? Então o Brasil tem muita gente. gente, né? Mas enfim, então, Certo, você tá falando da OTAN. da OTAN, pronto. Aí os Estados Unidos vai tentar aproveitar esse momento para trazer aliados para a OTAN, e principalmente aliados que fazem fronteira com a Rússia. Né? Começa lá em 2004 trazendo Letônia, Lituânia e Estônia, os países bálticos. Que na época a Rússia ainda estava com alguns problemas, Putin meio que deixou para lá. Porque Putin estava com problema com a Chechênia. Só que em 2008 começou uma aproximação da OTAN com a Geórgia. Em 2008. Putin não gostou disso. Putin invade a Geórgia. A Geórgia fazia parte da União Soviética também. Já fez no passado. Inclusive, Sim. Stalin nasceu na Geórgia, para você ver o quão cara, próximo não eles sabia eram. E Putin utilizou da mesma estratégia que agora. Putin vai declarar 2 territórios independentes. E aí depois ele vai invadir a Geórgia, falando, vou defender esses territórios. E aí invade, só que a Geórgia é pequenininha, e ninguém liga para a Geórgia, né? E em 2008, Putin fez exatamente a mesma coisa que fez agora. E evitou que a Geórgia se aproximasse mais. Putin meio que fala, cara, aqui ninguém vai mexer, principalmente a OTAN. Eu vi algum lugar que tem uma estratégia dele, como você falou, de colocar povos russos em cada país que seria da antiga União Soviética, só pra ter um controle ali. Só pra marcar, como se fosse um jogo O, né? Você tá botando um exércitozinho do O ali dentro. Tem um pouquinho de russo aqui, tem um pouquinho de Lucas tá falando que a Rússia tava querendo pegar alguns territórios antigos da União Soviética e povoar com os russos mesmo, só pra marcar presença, é verdade? Exato, e não só é verdade, como ainda tem o que eles chamam de doutrina Karamagov. Cara, eu não vou lembrar muito bem. Não deveria nem estar falando para não falar errado, mas, Não, fala, é algo tipo a doutrina Karamagov, que é assim, eu vou defender os russos onde quer que eles estejam. Então, por exemplo, se algum russo estiver sofrendo em algum país, Tem que defender. tem que defender, eu vou lá. É a OTAN do russo. Eu vou lá, exatamente. Voltando do eu russo. vou lá, então você espalha os russos e depois você diz, cara, o russo está sofrendo ali. Então eu tenho legitimidade de invadir para defender o meu povo russo. Sim, sim. Entendeu? Então é tudo muito bem pensado. Então, cara, Tá falando da Geórgia. da Geórgia. Então houve algo parecido. Então a Geórgia ficou lá sob comando soviético, sob influência russa, desculpe. Até eu acabo me confundindo às vezes. Mas a Geórgia ficou sob influência russa. Só que a Ucrânia, com essas conversas com a OTAN, em 2014, quando teve os atos, a Revolução da Dignidade, a aproximação ficou ainda maior. E para muita gente, o Zelensky, que era um outsider, como a gente disse, acaba recebendo apoio financeiro dos Estados Unidos na sua campanha. Isso daí a gente já não pode provar, isso daí já entra no meio conspiratório. Mas, enfim, ele de fato, apesar dele ter nascido na região que seria a região pró-Rússia, mas ele é um nacionalista ucraniano.
Mas sempre foi um nacionalista que defendia muito o diálogo. Ele nunca foi o cara que ele venceu a eleição. Esse cara era mais contrário à Rússia. Esse cara defendia a guerra. Esse cara... Não, vamos tomar Era nacionalista a mesmo, península, exato. Esse era A mais Crimeia. nacionalista, a Crimeia, perfeito. Já o Zelensky, de fato, ele era mais do diálogo. Só que mesmo assim, continua essa aproximação com a OTAN até o ponto que Putin fala, não Isso dá, não tô isso não gostando. dá. Existe uma linha de defesa que fala que assim, em 2014, a guerra hoje começou em 2014, começou na Crimeia. E desde então, Putin se prepara para invadir totalmente a Ucrânia. Como é que ele vai se preparar para invadir totalmente a Ucrânia? Se precavendo do que a gente está vendo agora, das famosas sanções econômicas. Então, ele faz uma aproximação maior com a China, ele começa a negociar o seu gás, que até então o seu gás vai para a Europa toda. Mas se houver sanção, ele tem um mercado chinês paralelo. Ele começa a fazer uma reserva de capital muito grande. Então, ele começa a se preparar para as sanções que ele sabia que viria. Então, de 2014 até hoje, ele está se preparando para esse conflito. Só que assim, se você me perguntasse antes de começar o conflito, Marcelo, você acha que vai ter? Eu achava que não. Eu achava que não teria essa guerra. Eu achava que era bom para todo mundo estar falando que ia ter uma guerra. Como assim todo mundo? Para os Estados Unidos era bom. Por quê? Porque estava desviando o foco da pandemia nos Estados Unidos, que está um Sim. problema muito grande. Na Inglaterra, você tem Boris Johnson, que fez festas durante a quarentena. Inclusive, no dia da morte, do enterro do príncipe que faleceu, o marido da Elizabeth. Ele tem uma festinha que ele participou no dia do enterro. Então, estavam falando até impeachment de Boris Johnson. Então, você falar de guerra muda o foco. Sim. A própria Rússia, muita gente diz que ela está escondendo os números de mortes. Houve só... Mortes da guerra ou da pandemia? Da pandemia, Ah. tudo da pandemia. Houve 40% a mais de mortes naturais na Rússia de um ano de 2021 em relação a 2019. E essas mortes não foram computadas para a pandemia. Então, para muita gente, ele está mascarando as mortes da pandemia e muita gente também não acredita qual é o nome da vacina da Rússia? A Sputnik V. Muita gente diz que a Sputnik V pulou etapas, que a Sputnik V não é, de fato, muito boa vacina. Então, para esconder tudo isso, ele muda o foco falando de Ucrânia. Então, para mim, era muito mais esse jogo de cena do que iria acontecer uma guerra de fato. Só que aconteceu. E Putin ele foi tão cruel que houve uma assembleia com urgência da ONU. Ele manda seus emissários para falar sobre uma invasão, sobre uma possível invasão, para falar sobre a guerra, para evitar o conflito. Macron vai tentar costurar lá para evitar o conflito. E durante essa assembleia foi que ele mandou invadir a Ucrânia. Sério, velho? Os caras estavam lá na Já tá ONU, tudo pronto. na assembleia, todo mundo discutindo. Aí foi que o emissário da Ucrânia falou: todo mundo aqui tem smartphone. Acabamos de ser invadidos. Todo mundo tem smartphone, veja aí. Isso, a Assembleia foi no dia 24, foi? Foi, Cacete, entre 23 e 24, porque aqui é madrugada, né? Irmão, vai ter uma invasão. Aí quando? Agora. Não, imagine lá, Putin falando na Assembleia, aí chega lá Macron, rapaz, que minha sogra compartilhou aqui no WhatsApp, meio maluco, você acabou de dar um tiro ali em Kiev, pô, loucura do cara. Mas qual é a real intenção de Putin? Lógico, não quer aproximação da Ucrânia com os Estados Unidos, com a OTAN que seja, mas fora isso, o que é que ele mais quer? Tomar de volta a Rússia, ou a Ucrânia tem que ser dele, pronto? Assim, pra mim, primeiro, é uma mensagem. Porque se ele ficar na Crimeia e continuar havendo esse diálogo, e se de repente a Ucrânia de fato ir para a OTAN, o que é que vai evitar de outros países irem para a OTAN também? Então, para mim, ele tá falando, cara, Quer entrar na OTAN, a gente... se alguém metralha. conversar com a OTAN, vai se dar mal. Exatamente. Eles tinham um acordo tipo de defesa que nem a OTAN, né? Tipo Rússia e Ucrânia. Porque pegou parte do armamento, não foi da Ucrânia? Foi. Lucas perguntou, porque não tem o microfone, Lucas perguntou se a Ucrânia e a Rússia tinham um pacto de defesa. Quem invadisse os dois, o pau torava. Assim, durante a Guerra Fria, durante a União Soviética, você tinha a OTAN, que era pró-capitalista, você tinha um Pacto de Varsóvia, que era o bloco militar dos comunistas. Só que, com o fim da União Soviética, meio que esse bloco militar se Acabou. desfez. Só que é interessante, porque quando acabou a União Soviética, a Ucrânia virou o terceiro país com maior armamento nuclear do mundo. A Ucrânia acabou herdando muito das armas nucleares da União Soviética. Só que a Rússia não queria permitir
E mais, não só a Rússia, quase ninguém queria permitir mais um país com um movimento, com bombas tão agressivas Potente. assim, tão potentes. Então a Rússia fez, vem cá, eu aceito a sua independência, eu prometo que eu nunca vou invadir o seu território, mas em troca você me dá todo o armamento nuclear. E a Ucrânia fez, beleza, tá massa. E deu. E deu. Ah, então hoje a Ucrânia não tem armamento nuclear nenhum? Não tem armamento nuclear É nenhum. mesmo, é? Exatamente. Ah, então por isso que a Rússia tá como é que chama? Ameaçando com bomba nuclear. Só que assim, ela é maluca se ela soltar uma bomba nuclear na Ucrânia, porque assim, o primeiro país a se dar mal é a Ucrânia, o segundo é a Rússia, que fica do lado. Fica perto, Né? E fora todos os outros que Eu tava provavelmente vendo vão umas sofrer. fotos aí da capacidade, né, de megaton, quiloton. A bomba de Hiroshima e Nagasaki. Foram quantas pessoas que foram dizimadas com a bomba, você sabe? Cerca de 300 mil com as duas. Com as duas, né? Pronto. Isso. Tinha aproximadamente... Velho, a diferença vai ser pouca no número, não no quilo. 15 quilotons. Quiloton é a unidade de medida de capacidade de explosão. Diz que a Rússia tem uma bomba que é de 50 megaton. Aí então vai destruir o quê? 1 milhão de pessoas numa bombada só? A Rússia tem uma bomba que ela não testa, porque se ela testar, pode mudar o eixo da Terra. Só não testa. Sério, velho? E aí ninguém pode saber, assim, talvez os físicos saibam a consequência que isso pode gerar. Que loucura, velho. Pois é, cara. Mas não precisa nem da bomba, né? Se atacar a usina nuclear da Mas- Ucrânia, Mas eu falo assim, na preocupação da guerra nuclear, porque muitas pessoas, até é interessante você falar, muitas pessoas estão cogitando, peraí, vai começar a Terceira Guerra Mundial, outros países vão se envolver, vai ter guerra nuclear, o que é? Existe muito essa possibilidade? Cara, tem que pegar um fuzil. Eu vou ter que pegar um fuzil e defender o Brasil? existe uma máxima que quem tem bomba nuclear não tem pra soltar, tem pra discutir, Sim. sabe? Tem como argumento. Eu tenho aqui. Eu tenho bomba Foi que nuclear. nem o coreanozinho lá da América do Norte falar pra... A Coreia do Norte. Não é da Coreia do Norte? Você falou América do Norte. Da Coreia do Norte, Da o Coreia do coreano, que chegou com Kim Jong-un. Kim Jong-un, que chegou pra Trump, falou, moral, olha aqui, ó, eu poderia mostrando as bombas lá. Pois é. Então, É Agamenon jogando O, ele fica só falando. eu jogando eu sou assim, meu irmão. Eu falo, ó, não encosta aqui não, que o pau vai torar. Viu? Exatamente. Então, por Você isso que aqui no Brasil, talvez você lembre que isso é da minha época, tinha Enéas, você lembra de Sim, Enéas? Enéas, meu nome é Enéas. Enéas defendia que o Brasil tinha que ter. A galera, o Brasil vai participar de guerra, Enéas falava, não, pra argumentar. A gente tem que ter o mesmo argumento dos outros. Ninguém chega aqui porque eu tenho uma bomba nuclear, né? Exatamente. Só que é uma loucura você ter uma bomba nuclear. Enfim. Não é o Brasil que a gente não... Vai que os traficantes do Rio de Janeiro pegam esse A milícia negócio, pega. Já cara. pensou sair lá na Globo, milicianos do Rio de Janeiro roubam a bomba nuclear e declara guerra na Venezuela. Que doideira O da Brasil é porra. mais complicado as coisas, né? E eu roubar a bomba nuclear do Brasil, velho. Que loucura. Cara, o governo do Flamengo. Aí, mano, dá não aqui. Brasil é o caralho. Meu nome aqui agora é Canarinho. Tô com a bomba, tô com a bomba nuclear, moral. Me respeita. Sim, então eu quero que você responda. Existe a possibilidade de a Sim. gente ter uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear? Existe a possibilidade? Existe, sempre vai existir, mas essa possibilidade é grande? Não, é muito pequena, muito pequena. Por quê? Por mais que todos os países aí estejam elogiando a Ucrânia, falando, vai Ucrânia, jogue duro, se defenda, tamo com você, tome dinheiro. Tome dinheiro. Os Estados Unidos acabou de aprovar um pacote de 10 bilhões de dólares para a Ucrânia para comprar armas. Esse dinheiro vai ser utilizado para comprar armas, inclusive comprar armas do próprio Estados Unidos. Diga-se de passagem. Tome dinheiro, compra aqui. Capitalismo é pesado. E aí o que acontece? Uma coisa é você defender a Ucrânia oralmente, né? Verbalmente. Só que assim, nenhum país quer enfrentar a Rússia. Sim, Pela Ucrânia, principalmente. sim. Então, enquanto Vladimir Putin, o objetivo dele foi de fato a Ucrânia, e aparentemente Ok. ele tá tomando o sul da Ucrânia, tá tomando o norte da Ucrânia, parece que tá demorando mais para tomar Kiev do que ele acreditava, parece que teve algumas baixas importantes na Rússia, tá sendo mais difícil do que ele acreditava, são as notícias que a gente tá tendo, mas tudo indica que ele vai tomar, mais cedo ou mais tarde ele vai tomar. Se ele ficar só na Ucrânia, ok. Porque ninguém vai se indispor a ter a chance de uma terceira guerra mundial por causa da Ucrânia. Sim, sim, sim. Sabe? Uma coisa é se ele invadisse os Estados Unidos. Exato. É o Agora, Pantorado. outra coisa, ele invadir já outro país. A Polônia faz parte da OTAN. E a Polônia está ali na fronteira da Ucrânia. Sim, Se ele invadir a Polônia, aí o bicho pega. entendi. Mas assim,
a gente não vê motivo para ele invadir a Polônia. Mas uma guerra mundial, ela começa com... Tem um número assim, X países se manifestaram a favor dessa guerra, tá começando a invadir. Tem isso. Como é que a gente saberia que a gente entrou de fato numa terceira guerra? Ah, cara, assim, a Terceira Guerra Mundial, ela vai se dar quando países de diferentes continentes começam a entrar. Ah, entendi. Entendeu? Então, se, por exemplo, invade a OTAN, ou invade a Polônia. A Polônia faz parte da OTAN. Vou defender a Polônia. Pronto. Invadindo a Polônia e a OTAN entrando, provavelmente aí seria... A OTAN, todos os países do membro jogando bomba lá na Rússia, no Todos os caso. países iriam declarar guerra à Rússia. Ia ser uma loucura mesmo, né? E aí a gente tem que ver se quem apoiaria a Rússia, se teria algum maluco, se a China apoiaria a Rússia, por exemplo. Ela Entendi. tá declarando apoio, né? Porque ela também tá querendo invadir Taiwan. Exato, é complexo, porque ela também, que tem muita gente que fala que a Guerra Fria 2.0 é a Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Porque são países que, hoje em dia, são os países antagônicos. Só que qual é a diferença da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, para essa Guerra Fria 2.0? Que China e Estados Unidos, eles dependem um do outro, economicamente falando. Sim. Você vê isso, por exemplo, nos filmes. Você pode analisar que esses filmes da Marvel, cada vez mais você tem personagens asiáticos. Verdade. Você tem o... Eu lembrei agora de Bruno Super falando Sim. de como ele é nerd. O Doutor Estranho, no HQ, ele treina no Tibete. Só que Tibete é uma região separatista da China. Aí em Hollywood eles colocaram que ele treina em outro lugar, justamente para não ter briga, para não ter nenhum conflito. Então, os Estados Unidos buscam o mercado chinês e a China busca o mercado dos Estados Unidos. Então, economicamente não é viável essa disposição. por mais que a política seja um fator, a economia ainda fala mais alto. Sim. Então, Tudo dos Estados Unidos é da China. Toda a maioria dos produtos eletrônicos, vamos dizer assim, dos Estados Unidos que vende lá é da China. É da China. A pois Apple é toda da China. O nome é dos Estados Unidos, né? Mas você vai ver lá tudo meio de Tudo China. assim, de China. E por aí A vai. China é um país, assim, muito socialista, comunista? Ou, tipo, por ele ser o berço de manufatura, tipo, tudo é da Sim. China? Ele apoia... Lucas perguntou se a China é comunista ou socialista, Ou né? capitalista. Ou capitalista. A China tem aquele que a gente chama desse sistema híbrido, que seria uma política socialista, ou seja, uma política ditatorial, uma política que defende a divisão da economia, não tem nenhuma grande distinção social, né? Então, politicamente, a China pode se dizer socialista, mas economicamente ela é capitalista. Não Sim. tenha dúvida que ela é capitalista. Principalmente como meio de produção. Agora, o que ela faz com esse dinheiro, aí pode ser, já entra na política, que aí pode ser mais socialista, de fato. Ô Marcelo, você falou do posicionamento político do Brasil em relação à diplomacia, por ser um país extremamente diplomático e tal, enfim. Bolsonaro, ele deu uma declaração recentemente que ele era neutro, né? O Brasil tá neutro, né? Bolsonaro quase evitou a Terceira Guerra Mundial. Né? Foi Bolsonaro que evitou. Sei lá. Você concorda com o posicionamento dele ou você acha, não, tem que assumir um lado? Pô, vamos defender a Ucrânia. Não, eu tô com a Rússia. Já que ele é muito fã de Putin. Na verdade, assim, a gente tem que entender. Às vezes a gente tem que fazer a famosa empatia e tentar entender pelo lado de Bolsonaro. Para mim, essa questão de Bolsonaro, ela fica muito forte no último G20 que a gente teve, que Bolsonaro foi lá para a Itália, e Bolsonaro ficou extremamente isolado no G20. As cenas que a gente tem dele conversando com o garçom da festa. Por quê? Porque ele tinha uma relação muito próxima com o Trump. Trump perdeu a eleição. Ele tinha uma relação próxima na Argentina aqui com o Macri. Macri perdeu, agora é o Alberto Fernandes. Então, e pior, ele tem, não só ele, mas ele tem um staff, algumas pessoas ao redor dele, que são pessoas que compram briga. Por exemplo, a gente viu o ex-ministro da Educação, Weintraub, ironizando a China, botando lenha na fogueira. Ou então quando estava tendo eleição nos Estados Unidos, você via o filho dele, vote para Trump. Sim. Sabe? Você como presidente do Brasil, você não pode fazer isso, porque o outro pode ganhar. Exato. Então ele tem um distanciamento de Biden. Ele brigou com Macron. Pô, falaram da mulher de Macron. Sabe? Ainda houve um ataque pessoal. Então Bolsonaro cada vez mais ficou isolado politicamente. E isso pega muito mal para o seu público interno. Sim. Então o que é que ele tem que fazer agora, depois desse G20? Tem que procurar um aliado para ele dizer, não para o mundo, porque para o mundo ele não vai dizer, mas para o público dele, ele diz, eu sou importante. Sim. Como é que ele viu isso? E Putin. Putin tem valores muito parecidos com o de Bolsonaro.
São valores conservadores, são valores cristãos, são valores de um governo forte, são valores nacionalistas. E Putin, sem dúvida nenhuma, é um personagem muito importante politicamente falando. Sim. E que também é meio isoladão. Então o Bolsonaro talvez tenha visto em Putin uma ponte, não para falar para o mundo, mas falar para o seu eleitorado, ó, como eu sou importante. Um dos caras, um dos protagonistas não está aqui. Então ele marcou uma viagem para a Rússia no final de 2021. Só que calhou dessa viagem acontecer praticamente uma semana antes da guerra. Muita gente falou, Bolsonaro, desmarque a viagem. Só que ele viu um momento, não vou desmarcar. Porque se não houver guerra, talvez eu possa me apropriar disso, como pareceu que ia acontecer, mas se houver guerra, a guerra já ia acontecer, então não tem nada com isso. Ele foi, e justamente quando ele voltou, o exército russo, ele sai das fronteiras com a Ucrânia, só que ele não sai para voltar, ele sai porque o exército estava todo espalhado, porque a fronteira é enorme. Sim. Né? Mas ele começou a se agrupar para invadir. E nesse movimento de sair da fronteira para se agrupar, muita gente falou, os russos estão saindo da fronteira. Isso é porque Bolsonaro falou. A gente chegou até o ex-ministro Ricardo Salles, falou, pô, o Bolsonaro merece o Nobel da Paz. Foi o Bolsonaro que foi foi lá conversar com o Putin. evitou a guerra. Moral, rapaz, relaxa aí. Só que aí Bolsonaro Tá ok? cometeu uma gafe de fato, que para mim foi sem intenção. É que Bolsonaro a gente não sabe. Que foi o quê? Ele falou, não, Putin, a gente tá com você. A gente tá com a Rússia. Só que ele quis falar, eu acho que meio que na camaradagem. Não, tô com você, pô, relaxe. Mas calhou a tipo, guerra. Um é nós, né, velho? Um é nós. Só que na guerra você tem que escolher um lado. E ele falou, tô com você. Sim. Isso, A gente marca. Só que aí na mesma hora, a Casa Branca ligou, começa, você tá com o Putin nessa. Aí estão ligando pra ele, não é bem assim. Aí o Mourão, o vice dele, falou, não, a gente é contra a Rússia não pode invadir um país soberano. Aí na live da noite, Bolsonaro já falou, não, mas quem responde pelo governo sou eu, né, Mourão? A gente é neutro, então ele ainda está defendendo posição neutra, porque ele não quer, talvez, comprar briga com o Putin, que ele vê como possível aliado. Sim. Mas Putin não vai ficar puto, trocadilho aí, não vai ficar Putin com ele não, de saber que ele não assumiu a brodagem que ele esperava. Então, só que aí Bolsonaro ele tem que ver o que é melhor para o Brasil. Sim. Ver Putin chateado, sim, ou ver todo o resto do mundo chateado. Mim, né? Exatamente. Sim, sabe? claro. Então, assim, na minha posição, ele já deveria ter tomado lado. É lógico que ele está defendendo a paz. Não, tem que haver conversa entre eles, tem que haver o diálogo. Bolsonaro está defendendo a paz, isso é óbvio, sim, mas ele ainda está com uma posição neutra. O que, na minha visão, ele está um pouco errado nisso daí. Se você fosse Bolsonaro, você assumiria qual lado? Se eu fosse Bolsonaro... Posição polêmica, né? Se eu fosse Bolsonaro, da guerra. Eu renunciaria. Não, na guerra, se eu fosse Bolsonaro, você ficava no lado de Putin ou do resto do mundo? Do resto do mundo, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Ô Marcelo, sabe uma coisa que eu acho assim meio que bizarra, mas isso funciona porque isso é política. O pau tá comendo lá na Rússia e na Ucrânia e os dois líderes marcam a reunião em Belarus, que era tipo uma região neutra, mas mais favorável à Rússia, né? Exato. Pra conversar. Como é que conversa numa reunião dessa, sabendo que os mísseis estão torando lá? Como é? Eles foram conversar pra chegar ao quê? Qual é o acordo que vocês acham que a Rússia e a Ucrânia vão assinar? Eu tava... minha mulher, Hanna, ela me perguntou isso ontem. Assim, Manda um beijo pra Hanna que tá assistindo aí. E aí, Raninha? Um beijo. Mose. É Hanna como é que você botava na hashtag? Marcelo de Hanna. Marcelo de Hanna. Príncipe da princesa. Aí ele que dá umas gueteadas, é o príncipe da princesa. Sim, fala. Ela tá me perguntando, mas quando é que vai acabar isso daí? Cara, Putin, ele tá dando a informação que vai acabar quando ele conseguir dominar a Ucrânia. Ele quer a Ucrânia de volta. Ele quer a Ucrânia. E assim... A Ucrânia vai virar Rússia, então? No primeiro momento, muita gente acreditava que ele ia ficar só com o Ocidente, a parte mais pró-Rússia, mas aparentemente ele quer a Ucrânia toda. Toda. E assim, dentro do discurso dele, o que é que ele tá falando? A gente tá lutando pela paz. Por que tá lutando pela paz? A gente tá lutando para defender a Ucrânia dos nazistas que querem tomá-la. Sim. Então o discurso dele é que é uma guerra entre russos e nazistas. Sim. Se você for um ucraniano que defende a Rússia, beleza. Se você for um ucraniano que defende a Ucrânia, você é nazista. Então você é o inimigo. Ele tá nesse jogo de palavras aí. Só que assim, o que acontece? Ele vai querer tomar a Ucrânia, então a guerra vai acabar ou quando ele tomar, ou quando a Ucrânia assumir a derrota. Só que nesse momento tá muito difícil a Ucrânia assumir a derrota. Ele não
quis voltar atrás, mas como que ele já tinha jogado a primeira bomba, não tinha como voltar mais atrás, não. Meio que ele se arrependeu. Eu acho que ele não vai se arrepender, arrependeu, não se arrepender, não. Então, tipo... Agora, assim, a Ucrânia é muito grande. A Ucrânia é o maior país exclusivamente europeu. Aqui no Brasil a gente não conhece muito a Ucrânia, parece que a Ucrânia é um paizinho. Sim. A Ucrânia é muito grande, então é muito difícil você dominar completamente a Ucrânia. É por isso que a gente estava conversando antes, ele está usando lá o que a gente chama da estratégia da decapitação. Ele está indo direto para Kiev para tentar dominar a capital, para enfraquecer os outros, para enfraquecer o seu redor. E você comentou que ele acreditou que ia invadir mais rápido, né, a Kiev, e não aconteceu. O poderio do exército da Ucrânia é considerado forte? Ele é forte, ele é significativo, principalmente porque, e inclusive o que acontece? E tem muitos civis envolvidos também. Né? Tem algumas questões importantes. Por exemplo, quando eu falo que a guerra, para muita gente, a guerra começou em 2014... Desde 2014, a Ucrânia não é besta, sabe? Que a qualquer momento a Rússia poderia invadir. A Ucrânia está se armando. E de fato ela está se armando. Os Estados Unidos tá vendendo muitas armas para ela. Então está se fortalecendo. Outra questão importante também, que para mim era um dos motivos que eu acreditava que a gente não teria um conflito agora. A gente ainda está no inverno. O inverno lá é pesado. E no inverno é muito mais fácil você se defender do que você atacar. Sim. Tá? E a Rússia ganhou as guerras mais famosas graças ao inverno. Verdade. Né? Então eu acreditava que Putin não iria invadir no inverno, porque tanto pelo frio humano, mas quanto você tem motor, ele funciona diferente, combustível ele age diferente, tanto é que você está tendo muitas panes dentro dos tanques de guerra, para muita gente acredita também ao frio. Sabe? Então, o frio está ajudando os ucranianos nesse momento. O frio que sempre jogou lá da Rússia, sim, agora é o atacante da Ucrânia. Virou lado. E, de fato, há ali uma resistência pesada, porque assim, você está sendo dominado. Então, a sua legitimidade na guerra é maior. Sabe? O seu nacionalismo, ele aflora mais. E tem gente que diz também que os próprios russos não estão invadindo com tanto afinco, porque para muitos, é Rússia. É o mesmo povo, é um primo meu. Sim. É o mesmo povo. Então, para muitos lógico que tem os seguidores de Putin, que são mais fanáticos, que invadem, mas para muitos essa guerra não deveria nem estar acontecendo. Sim. Sabe, a gente teve mais de 50 cidades protestando contra a guerra dentro da Rússia. Dentro da Rússia. Sabe, a gente está tendo centenas de pessoas presas. Mas desde que eu estive lá em Moscou principalmente, muitas pessoas protestavam contra Putin na época, mas muito também falavam Putin não representa e tal. E Putin meio que tentou abraçar, falar pro mundo, eu sou broderzinho, eu quero mostrar que agora eu quero fazer parte dessa galera aí do Ocidente. Tentou trazer os Jogos Olímpicos, trouxe, né, os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, trouxe a Copa do Mundo para tentar se popularizar, né? Começou a fazer aqueles videozão dele sem camisa, andando de cavalo, parado, porque ele tava tentando mostrar pra galera, velho, eu tô tentando fazer o que vocês querem, né? Festa que vocês querem, vamos nessa. E meio que, tipo, o tiro saiu pela culatra. Eu tava vendo, eu não fui pra Copa, mas eu tava vendo um jornalista, ele falando que ele rodou, porque os jornalistas rodam tudo, né? Como ele se surpreendeu como o povo russo é legal, como o povo russo é receptivo, bem diferente da imagem do russo fechadão, que muitas vezes se passa, e que o próprio Putin acaba passando também, né? Então, de fato, para muita gente, Putin não representa. Mas o que a gente vê também, que por mais que ele tenha vencido as eleições democraticamente, em tese, em teoria, na prática a gente sabe que essas eleições podem ter sido fraudadas, e principalmente há na Rússia um desmantelamento da oposição, primeiramente. A gente tem jornalistas como Ana Politkovskaya, que era uma das jornalistas que mais criticava ele, que faleceu, foi assassinada. Eu acabei de falar do bilionário que... O bilionário dono da emissora de televisão. Da televisão. Berensky. Sim, foi algo assassinado. Do tipo. Não. Dizem, né? Ele se enforcou. Ele se enforcou. Então, há um extermínio de uma oposição. E não só isso. Recentemente ele fez um movimento, Putin, que os aliados dele mais próximos, ele tirou todo mundo do poder. Porque seriam possíveis... inimigos. Sucessores, ou candidatos a sucessores dele. E ele não quer isso. Então as pessoas mais próximas a ele tirou todas do cargo e botou pessoas novas para esses cargos de poder. Justamente para ninguém se identificar como sucessor, dar um golpe, algo do tipo. Como é lá na Rússia? Você pode se reeleger quantas vezes? Porque, mesmo esse bicho tem quanto tempo que tá no governo? Em tese era para acabar agora. Você só tem uma reeleição como aqui no Brasil. Só que ele acabou de mudar. Mas são 4 anos ou 5 anos?
São 4 4 anos. anos 4, que aí você passa 8. Só que ele acabou de mudar a Constituição, ele vai poder se reeleger até a década de 30. Eu vi, 2032, pô, ele pode ficar. Exato, porque ele acabou de mudar a Constituição. Ele Mas, mudou assim, e pronto. o partido dele é um partido majoritário dentro do parlamento, então ele consegue aprovar tudo o que Fazer ele o que quer, quer. praticamente, exatamente. Caramba. Então, tipo, na sua opinião, a guerra só acaba se a Ucrânia deixar de existir e voltar a ser Rússia? Ou existe a possibilidade de falar, velho, vamos deixar pra lá essa parada, me dê a Crimeia, vá, só diga aí que a Crimeia é minha, tá tudo de boas. Seria Então existe a possibilidade de não existir mais a Ucrânia. Existe a possibilidade E grande. dele dominar. Cara, assim, Não, eu quero que você dê uma opinião pessoal, não de historiador, de pessoal mesmo. é porque é muito difícil. E vamos lembrar que, novamente, esse episódio é sexta. Sim, é verdade, pode ter Né? acabado. Pode é ter verdade, acabado a guerra. E a gente tá falando O que a gente tá besteira falando aqui, aqui, né? pode estar totalmente obsoleto na Sim, terça-feira, sim, né? sim. Mas eu acredito que ele vai dominar a Ucrânia e ninguém vai ajudar a Ucrânia nesse momento. Assim. Nenhum país vai É. botar tanque lá dentro, não. Não, possivelmente, em um primeiro momento, pode ser que a Ucrânia acabe sendo absorvida pela Rússia. Ou pode ser que ele acabe percebendo que a resistência está muito forte, ele está perdendo Força. tá perdendo força, as sanções estão ficando cada vez mais pesadas, ele está sentindo no bolso. A China, qualquer outro mercado que ainda Pode faça falar, comércio com ele, rapaz, rapaz, relaxa aí. para aí, tá demais. E aí Sim. ele volte atrás, só que assim, vai ser algo que vergonhoso para ele. Sim, né? desistir Considerado da uma guerra. derrota, desistir da guerra. Sim. Sabe? Esse tratado de paz vai ter que ser muito bem costurado para ele não sair como perdedor. Como é que a ONU pode intervir pra acabar isso aí? Então, o grande problema da ONU intervir é que a ONU trabalha com o Conselho de Segurança, que se tiver um veto, a ONU não pode intervir no... Vamos supor assim, vamos pegar um exército e vamos invadir a Rússia. Se algum país vetar, isso não acontece. Um só. Certo. Dentro do Conselho de Segurança. O problema é que a Rússia faz parte Do Conselho de Segurança. do Conselho de Segurança. Então, babou. Então a Rússia vai vetar. Só que parece que tem uma prerrogativa que se o país está em tiver- guerra, está não em pode guerra, votar. Não, ele pode votar, só que parece que se ele tiver em guerra, tiver movido, os outros países, pode ser que tenha uma outra assembleia, mas que ainda vai demorar, sabe? A priori a Rússia vetou, então a ONU por enquanto não vai fazer nada. Pode ser que mais tarde venha a fazer, sabe? Só que vamos lembrar que assim, Estados Unidos foi invadir o Iraque, a ONU falou não, os Estados Unidos invadiram do mesmo jeito, sim, né? sim, Então, Os Estados Unidos hoje tá com guerra com quem? Tem ninguém não, né? Ele tirou as tropas lá do Afeganistão, né? os Estados Unidos tá sempre envolvido com alguma coisa, né? Eu achei bizarro foi o comentário dos Talibã, né? Do povo lá do Talibã. Rapaz, vocês estão pegando pesado. Rapaz, o que guerra? Talibã tá pedindo... Diga aí, velho. Vai tudo voltar ao normal em 2022. 2022 é o Talibã pedindo paz ao mundo. Eu até tava torcendo, pô, pros Talibã invadir lá o Ucrânia. Ninguém tira aqui não, meu irmão. Quem manda é nós aqui, ó. Então, ninguém se manifestou, né? Cara, tá complicado, mas assim, Estados Unidos está passando por uma crise econômica grande, está com uma crise de inflação muito grande, Estados Unidos, tem a própria pandemia que ainda está muito forte, porque há um movimento anti-vacina muito forte, concentrado em regiões mais Nos Estados Unidos, tá religiosas falando. nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos está passando, e fora que os Estados Unidos tem um presidente, que eu não vou falar que ele é um presidente ruim, mas ele é um presidente, Biden, você tá falando? presidente que tem... É um presidente idoso, é um presidente que tem um ritmo um pouco diferente. Ele até muitas vezes é motivo de chacota, porque ele é mais lentinho. Então, dificilmente ele vai tomar uma atitude mais energética, Sim. sabe? Tipo um Trump da vida. Só que Trump Era sempre, doido, sempre foi meio chegado em Putin também. Sabe? Trump tem uma boa relação. Obama é gente boa pra caramba, vamos jogar basquete, mas Obama invadiu países. Sim. Obama foi responsável por centenas de mortes. Sabe, cara, assim, todo presidente dos Estados Unidos pode ser o cara mais legal do mundo, enquanto presidente dos Estados Unidos, ele vai tomar atitudes que, assim, se todo mundo soubesse, Sim, exato. a gente falaria, opa, peraí, cara, esse cara não é possível que ele seja tão legal assim. Você assiste House of Cards e Designated Survival, sabe qual é o buraco é mais embaixo, né? Exatamente. Ele disse que se ele tivesse no poder, isso não teria acontecido. Trump falou que se tivesse no poder não teria acontecido o que? A guerra? A invasão da A invasão? Ele ia fazer o quê? Não sei, como ele tem uma proximidade com o Ele Putin, ficou talvez... brother do coreano, pra não ter guerra. Exato, assim, Ele não fala nem com o papo, vai poder... Liga aí, velho. trumpismo à parte, ele consegue dialogar com esses caras mais excêntricos É também, articulador, né? Como você disse, ele conseguiu uma proximidade com O maior Kim inimigo Jong-un, dele. Com o Putin, ele tinha uma proximidade.
Com o Zelensky, ele queria que o governo ucraniano espionasse o filho de Biden em plena eleição. Enfim, então o Trump ele tem boas relações pessoais. Entendi. Thiago, me veio uma pergunta aqui agora. Você está me fazendo elogiar Trump, cara. É raro, né? Me veio uma pergunta aqui agora. Pode existir um objetivo da Rússia de matar o Zelensky? E tipo, bem assim, vamos matar o presidente, quando matar a guerra vai acabar, sei lá, alguma coisa assim. Porque tipo, a Segunda Guerra acabou quando matou Hitler, né? Hitler se matou, né? Que Hitler se suicidou, né? É. Mas tipo, acabou quando ele Ou morreu. ele tá vivo até hoje aí, ninguém sabe. A teoria da conspiração. Oficialmente. Então, beleza. Então imagine que se ele matar Zelensky ou então Putin morrer, vou dar exemplo. Então, vamos lembrar do xadrez que rei não mata rei, né? Assim, Sim. então, você matar o governante do país é algo muito forte. Talvez isso fizesse outros países intervirem. Entendi. Sabe? Seja mais grave você assassinar um presidente do que você invadir o país. Então eu acredito que muito dificilmente eles assassinariam. Eles poderiam prender Zelensky, levar para a Rússia, fazer prisioneiro de guerra. Aí tudo bem. Agora, assassinar Zelensky, eu acho muito difícil. É catar guerra pra todo mundo, né? Pois é, cara. E é porque qualquer governante ficaria com muito medo, né? De um cara desse. Qualquer hora ele pode me matar, né? Qualquer, exato. Então se os Estados Unidos falar, não, vamos contra a Rússia agora, então Biden corre o perigo de morrer também. Ninguém tem coragem de fazer isso, né? Exatamente. Então você matar o governante de um país é algo muito forte. Sabe? Sim. Eu acho que não teria esse movimento. E a chance do Brasil entrar em guerra também é bem A baixa. chance do Brasil entrar em guerra é quase nula. Eu nunca vou falar nula, né, na vida, mas é quase O nula. Brasil é bom demais, pô. Não entra em guerra, não tem terremoto, não tem maremoto. A gente vive num país, no melhor país do mundo, velho. Meio fio aí, o exército tá pronto. É doido, o meio fio. Talvez se tiverem preso na reconstrução. Tanto é que o exército brasileiro, ele entra muito mais em reconstruções. Sabe, por exemplo, vamos supor, a Ucrânia está destruída. Devastada, aí manda devastada. a galera Aí pra depois ajudar. é lá o exército brasileiro pintar meio fio, ajudar na reconstrução. Não, falando Tomara sério. que seja assim, O mesmo. exército brasileiro, ele é muito importante para a paz, de fato, assim. Sim. Tem muita gente que declara guerra querendo defender a paz ou dizendo que vai defender a paz. Mussolini era craque nisso e Putin está fazendo igual. Mas o exército brasileiro, de fato, De fato, sempre prega a paz. prega a paz. É. Sim. Assim, os paraguaios não Sim, não vão concordar muito com isso, mas é o século XIX, né? É verdade, a guerra do Paraguai, né? Guerra do Paraguai. Foi Perfeito. quando? 1800 e... Na década de 60, se não me engano, 1860, 1860, né? Show de bola, Marcelo. Tirei minhas dúvidas. Tem alguma dúvida, Luquinhas? Quer fazer alguma pergunta? Bom demais. Eu tô preocupado porque seu público é ligado aí no entretenimento, em diversão, e a gente tá falando muita coisa de história. Pra você ter noção, quando eu falei, velho, eu vou viajar terça-feira, vou ter esse gap aqui, eu já tava na cabeça de te chamar. E aí eu falei, velho, em uma semana, como você falou, dias pode acontecer muitos desmembramentos aí, pode acabar, pode piorar, e é um assunto muito relevante. E o HBascast é isso, a gente trazer assuntos que agreguem no conhecimento da vida das pessoas. Eu tenho certeza que todo mundo que está aí assistindo, muitos, assim como eu, não sabia de 99% do que você falou aqui agora e deixou totalmente clara a situação em relação a esse conflito. Estou torcendo que acabe, que quando chegar ao ar já tenha acabado também, né? Quando chegar hoje, terça-feira, já não aconteça. E quem quiser acompanhar mais, você está postando sempre, falando sobre... Eu vi uma vez, você fez um vídeo massa no Instagram, comentando sobre a guerra. Você está publicando sempre? Então, eu tenho Na verdade, antes da pandemia, eu tinha um canal chamado Canal BFC, que a gente falava um pouco de O que futebol. significa BFC? É putaria? Não, futebol clube. É que, na verdade, assim, tem um professor... Brothers, um professor muito amigo meu, que ele chama todo mundo de Bofinho. Ah, Bofinho. E como ele é muito amigo meu, num colégio que eu ensino, chama a gente de Bofinhos. tá. Sabe? Aí virou... Bofinhos Futebol Então, Clube. é BFC. Eu não gosto... Nada contra, mas assim... Mas é Bofinhos Futebol Clube, BFC. Aí você tem um canal. A gente tem um canal, isso. Só que assim, até 2019 a gente tava atuando. Tinha acabado de começar, tinha quatro vídeos, só que os vídeos bem legais. Que a gente começava falando de futebol, mas sempre descambava pra política, sabe? A gente, o primeiro episódio foi sobre terrorismo. Sim. Só que terrorismo dentro do futebol, aí falava das grandes rivalidades, enfim. Começou a ser um projeto bacana, só que veio a pandemia, a gente não conseguia gravar junto e a gente não tinha o mesmo tesão por gravar online, separado. Sim. Aí o canal deu uma esfriada. Só que aí com essa guerra da Ucrânia, a gente gravou um episódio um pouco falando sobre a guerra da Ucrânia.
E a gente tá pensando em... Eu tenho muita vontade de continuar, sabe? Porque eu acho que é um... E até por falar em futebol, entrando nesse mérito, a FIFA chegou a agir, né, contra a Rússia, tiveram várias sanções, né? A Rússia foi retirada dos amistosos que vão ter agora, já não vai ser... Mas era a Federação dos Atletas Russos. Comitê Olímpico Russo, na Já Olimpíada. disse que não vai ter mais bandeira nem hino da Rússia na Copa, É, né? estão falando, inclusive, que... Porque, por enquanto, se não me engano, talvez eu esteja um pouco desatualizado, mas a última vez que eu vi, ia ter o jogo, eles poderiam participar da Copa, se classificarem, só que sem utilizar a bandeira e sem tocar Como o hino. jogadores russos. Como jogadores russos. Talvez criar aí algum nome, tipo Comitê Olímpico Russo, ou time de futebol russo, não Sim. sei. Mas parece que com o avançar da guerra, talvez a sanção aumente, talvez eles sejam até banidos, porque eles estão na eliminatórias. Acho que eles vão enfrentar Tô na repescagem. na repescagem, na repescagem, e aí ele vai ter um jogo agora que o país, acho que é a Romênia, não tenho certeza, não quer enfrentar negou, ele, se sim. negou, e se ele passar, ainda vai ter um outro confronto, e os dois possíveis adversários também falaram que não querem jogar. Então talvez não entre na Copa. entre. É. Quem diria, velho, a última Copa ter sido na Rússia e a Copa seguinte, né, velho? A Rússia ser proibida de Ser entrar. proibido. Marcelo, E assim, ser proibido é de entrar no Catar, que também não é exemplo para muita coisa, é né? verdade. Ô Marcelo, quais são vamos dizer assim, os efeitos, os efeitos que essa guerra pode causar na gente aqui? Eu tô falando em termos de economia, vai ter muita variação na bolsa, como o Dória falou, o mercado vai ficar cheio de incerteza, mas tipo, como o brasileiro pode ser afetado diretamente com essa guerra? Lógico, politicamente, pelas relações do Brasil com a Rússia, enfim, mas o que é que de fato a nossa vida pode mudar? Eu trabalho sempre com as consequências a curto prazo e as consequências a longo prazo. Você viu o tempo todo Dória falando que hoje não deu muito para ver por causa da guerra, Então você vê que a guerra, sem dúvida nenhuma, vai trazer especulação financeira muito grande e possivelmente a gente vai ver isso em produtos primários que os russos vendem. Por exemplo, o petróleo. Petróleo, a gente está falando de combustível, gás, a gente está falando Já de tá combustível. subindo muito, né? Está subindo. Aqui no Brasil a gente ainda está vendo um pouco de queda. Nas últimas semanas caiu um pouco, mas possivelmente vai haver uma subida de combustível para a gente. Além disso, possivelmente, os cereais que os russos vendem bastante. Existe no nosso agronegócio uma expectativa de que a gente tem mais 3 meses de autossuficiência. Então, se essa guerra avançar muito, a gente vai ter que procurar novos parceiros para trazer uma série de produtos que são fundamentais para o nosso comércio, para o nosso agronegócio. E que mesmo que a gente encontre um novo parceiro, até que a gente encontre uma maneira ajustada, isso pode demorar, isso pode trazer um problema econômico grande. Tanto é que assim, se fosse alguns poucos meses atrás, o nosso chanceler, que era o Araújo, né? Ele de fato fazia uma política muito ruim. Ele fazia uma política de conflito com outros países, o Ernesto Araújo, o Ernestão. Mas Ernesto Araújo, ele saiu e assumiu um cara chamado Célio França. E Célio, ele está sendo um bom chanceler e ele está buscando um diálogo melhor com outros países. Melhor, né? Isso. E ele está muito em contato com a ministra do meio ambiente, do ambiente não, desculpe. Do meio ambiente. Não é do meio ambiente não. Da agricultura, desculpe. Sim. Da agricultura, a Tereza Cristina. Então eles estão conversando muito ali para tentar evitar que os impactos venham muito grandes aqui no Brasil. Mas ainda é algo incerto. A gente provavelmente vai ver a curto prazo aumento de produtos mais ligados à Rússia e futuramente a gente pode ver aumento de outros produtos. As sanções podem afetar o Brasil, fora que toda a especulação da Bolsa de Valores, e hoje em dia a gente tem muitos traders, né? Isso, sim. As empresas, tem gente que vai conseguir aproveitar esse momento. Claro, né? Tem gente onde alguns choram, outros vendem em panos, né? E por aí Lenços, vai, né? Exatamente. Então, e pode afetar politicamente, mas economicamente talvez seja o local que o país mais vai sentir. Marcelo, sempre que acontece, tipo, uma situação
desse porte, né? Eu fico pensando, caramba, quando minha filha estiver na aula de história, ela vai estar estudando isso, ela vai falar, aí minha filha, vai cair o que na prova de história hoje? Pai, hoje é sobre o impeachment de Dilma, hoje é sobre a guerra na Rússia, que seja. E eu vou falar, vou ter aquela sensação, caramba, eu vivi isso. Eu tenho uma curiosidade pra você. Você é de 87. Isso. Do tempo que você tá em vida, quais foram, tipo, os 5 momentos mais marcantes que a gente já viveu na história? Por exemplo, Mas é tipo, de vida que a gente lembra. Não, nesse período. Porque, Não, por exemplo, porque quem 91 lembra, teve o fim Não. da União Soviética, mas eu não lembro. É que a gente lembra vai tirar muito, porque a gente só vai considerar lá pros 12, 13 anos atrás. Vamos considerar de 87, dos últimos 34 anos da nossa vida aí. Quais são os fatos que você fala, poxa, eu era vivo nesse período, seja pro Brasil e pro mundo. Vou dar um exemplo. O fim da União Soviética, pro Brasil, o impeachment de Collor, de Dilma, enfim. Quais são os pontos mais marcantes, historicamente falando? Então, a nível mundial, eu acho que o fim da União Soviética em 91 é um ponto bem importante. A gente teve... E uma das consequências desse fim da União Soviética foi a guerra na Iugoslávia, a fragmentação da Iugoslávia, que também foi... Não sei se você lembra, a guerra do Kosovo. Sim, alguns lembro. conflitos, Croácia, Sérvia, teve alguns momentos A bem Iugoslávia impactantes. deixou de existir, agora é Bósnia e Herzegovina, né? Na verdade, Não. a Iugoslávia era a Se fragmentou, junção de vários países que fragmentou-se, e a Sérvia seria a herdeira. Sérvia, Seria a verdade. herdeira. O 11 de setembro. O 11 de setembro, a fragmentação da União Soviética, a pandemia. A pandemia, sim. A pandemia é algo muito importante. Mas entraria na parte da história, A pandemia? no assunto de história ou de geografia, biologia? A gente vai falar de história, com certeza. A gente vai falar Sim, da sim. pandemia, assim como, por exemplo, a peste, por exemplo, a gente fala. E é muito importante para entender. E assim, graças à nossa tecnologia, graças à vacina, graças a uma série de coisas, não foi tão ruim quanto tinha capacidade de ser, né? Sim. Afetou muito mais, talvez, o nosso psicológico, apesar de terem morrido muitas pessoas, né? Que Você podiam acredita ser que já até tá evitadas. acabando? Ou você acha que ainda vai mais 1 ano, 2 anos aí a gente nessa luta? Então, é porque aí já é muito da biologia, já não é um campo que eu não quero adentrar muito, mas eu acredito que a gente vai passar a conviver com ela. Sim. Sabe? Tipo uma gripe, né? Tipo uma gripe. Só que eu posso estar falando besteira, porque é um campo que não é da minha especialidade, então não vou falar muito não. Mas eu acredito que a vacina esteja nos protegendo. Sim. Sim, vai, você tava falando do 11 de setembro, a guerra do Iraque, né? Que é por causa do 11 de setembro. A guerra do Iraque. Pronto. A morte de Saddam Hussein. A morte da Saddam Hussein que está dentro. E a morte da Saddam Desse Hussein, eu lembro contexto. que ela foi muito impactante, porque foi um dos primeiros vídeos que viralizou. Foi eu lembro que enforcado, ele né? na execução dele, eu lembro. A morte de Osama Bin Laden também, né? Toda a guerra ao terror dos Estados Unidos, que começa ali em 2004. Então, pronto, vamos considerar a pandemia, eu não sei ainda, mas com certeza a guerra da Rússia você está tratando como temas de atualidades. Mas esses temas que você abordou já faz parte do seu cronograma. Vamos falar hoje sobre o 11 de setembro, que foi o que aconteceu certeza. tudo. Então, Inclusive, hoje eu estava dando uma aula que um grupo apresentou, eu passei um seminário que o grupo apresentou sobre o 11 de setembro. eu falo isso porque, tipo, eu sou guia da Disney e a gente, antes de ir pra Disney, a gente vai pra Nova York e o primeiro dia de Nova York, a gente visita o memorial. E eu tenho que passar para os meus passageiros o que Rapidão. Eu lembrei, um aluno falou hoje apresentando. Houve o ataque no World Trade Center e nas Torres Gêmeas. Aí eu, Tá errado, né? ok. Ao mesmo tempo. E aí, quando eu chego lá com os passageiros, eu tenho que explicar a eles o que aquilo ali representa. Porque eles chegam lá fazendo dancinha de TikTok. É tipo, você chegar num campo de concentração e começar a fazer graça lá, né? Enfim, não é o lugar ali, é tipo um cemitério, é um memorial. Uma mulher recentemente fez isso, você viu em Auschwitz? Vi em Auschwitz. Inclusive eu fui, eu tive em Auschwitz e em Zanzerchains lá. Inclusive você vai pro Egito agora, né? Vou pro Egito. Vou precisar muito de você, viu? Só que viagem em março, é março? Agora é abril, daqui a um mês. Cara, pra professor não existe. É meio do ano ou final do ano, não existe. E aí eu fico falando, galera, ó, a gente vai chegar no memorial, isso aqui representa muito e tal. Aí eles ficam perguntando, cara, você era vivo, né, velho? Quando esse negócio caiu aqui, eu tinha a idade de vocês, pô, 2011 ou 2001.
Aí ele falou, e como foi? E eu lembro exatamente do dia, a gente saindo eu tava saindo da aula de Hudson, pô, de geografia, lá no Coque, meio-dia, era mais ou menos nesse horário, né? Foi 10h30, 11h30 o ataque, né? E a gente chegando em casa, então, Pela tipo, manhã. quando a gente vive a história, é muito mais fácil da gente contar. E pra você que é um professor de história, você organizar a sua estratégia de entrega, né, de conteúdo, né? Passar, deve ser muito mais interessante, né? Só que tem uma outra questão histórica também, que envolve isso daí, é a tecnologia, né? As redes sociais são muito impactantes, porque a rede social trouxe notícias. A gente tem muita notícia. Tanto é que, por exemplo, eu estava lendo um livro que diz que a gente recebe tanta notícia que a gente não vai se lembrar da mesma forma como a gente lembrou do ataque do 11 de setembro. Se você perguntar, quase todo mundo lembra onde estava no dia. Todo mundo que tem idade para lembrar. Já essa guerra da Ucrânia, talvez a gente não lembre. Eu tinha 4 anos. Pronto. Já esse 24 de fevereiro, talvez as pessoas não lembrem, porque já receberam tanta informação, É verdade. sabe, que não vai absorver a informação principal Isso muitas é vezes. verdade. Sabe, então circula tanta coisa aí pelo mundo que a gente não está mais absorvendo determinados momentos, como pra gente, sei lá, 2002, o Brasil penta, eu lembro eu lembro. Onde eu tava. E olha que foi de madrugada, foi Sim. a Copa da Coreia, sabe? Então, hoje em dia, talvez a gente não tenha, assim, esse peso todo naquele dia específico, porque a gente recebe muita informação o tempo todo. Verdade. E a gente acaba esquecendo algumas informações que a gente, pelo menos na memória E afetiva. esse lance da rede social, do impacto que a rede social causa, é que quando tem um determinado assunto em alta, né? Hoje, todo lugar que você vê na rede social vai aparecer sobre a guerra. Todo mundo vira cientista político, cientista, historiador, entende da guerra, né? Eu fico meio que puto. Porque às vezes eu tenho essa sensação. Quando tá nas Olimpíadas, eu sou especialista em canoagem, pô. O cara fala, pô, o cara tá dando duas remadas pra direita, duas pra esquerda. Então a gente tem mania de se apropriar com a causa que a gente vê com maior frequência. Então por isso que eu falei, pô, eu vejo isso aqui, eu tô rodando no meu Instagram, é só sobre a guerra, mas eu faço questão de trazer um cara que estuda isso, que é autoridade pra falar. Então a gente muitas vezes absorve conteúdos que a gente acha que tá sabendo, mas na verdade sabe Eu lembro nada. na Olimpíada, o pessoal do skate, especialista do skate, comemorando uma volta de qualquer competidor, e a gente, os novos, torcendo para os meninos de 15 anos caírem, né? É verdade. Mas em relação a isso, até que eu acho bem bacana isso que você fez, chamar uma pessoa assim, porque a gente tem que reconhecer nossos limites. Claro. E eu falo sempre, falando de futebol, eu falo sempre que sua melhor qualidade foi sempre reconhecer os seus limites. Isso fazia com que você... Ele era ruim, Sou ainda. só que por saber que era ruim, ele era bom. É. Sabe? Porque não tentava inventava. algo fora, sabe? É. Então, o que ele se propunha fazer, ele fazia bem. Isso fez com que ele fosse um bom jogador. Eu jogo basquete, eu tenho 1,70. Eu só faço o que eu sei. Ah, você não O vai que é que eu enterrar. sei fazer? O que é que eu sei Você fazer, não vai Thiago? enterrar. Gol, né? Pô, faz o gol, você sabe girar ali. Mas você diz que é zagueiro, né? Mudei, voltei Mudou, pro ataque. voltou pro ataque, bom. Eu não tô aguentando não correr mais, Thiago. Bom, então, assim, a gente tem que fazer o que a gente se propõe a fazer. Saber que buraco a gente tem que... Exato, saber quem nosso tem que tá. limite. Então Exato. você falou, eu tô meio leigo no assunto. Sim, Tiago, assim, eu não chego a ser um especialista, também não quero me apropriar. Sim, sim. Agora, eu sou uma pessoa que eu estudo o Sim, conteúdo. um estudioso. Exato. Então, eu acho muito bacana isso que você fez, porque é muito fácil a gente se apropriar de algo e dar uma E eu sou fake muito news. cobrado isso nas redes sociais, sabe por quê? Porque eu, como me intitulo um influenciador digital, muitas vezes eu sou cobrado de ter que dar opinião sobre algo. Seja a minha opinião a favor das pessoas ou contra, eu sou muito cobrado em relação a isso. E eu sempre evito dar opinião de algo que eu não sei. De algo que eu não tenho certeza. Seja politicamente falando, de um futebol, de uma causa, de não sei o que lá. Gente falando bem assim, Agamenon, tá tendo votação de aborto de não sei aonde. Você nem falou sobre isso, Agamenon. Você é a favor ou contra? Eu, velho, mas eu não entendo disso. Agamenon, o negócio de Bolsonaro, de Lula, o que é que você é? Política principalmente, são o que mais cobra. Eu falo, velho, eu tenho o meu lado, eu sei quem eu vou votar nas próximas eleições, mas não cabe a mim tentar influenciar as pessoas com a opinião minha que eu acho que é vaga. Se eu disser pra você que Bolsonaro é bom, os meus argumentos vão ser muito rasos. Se eu falar que ele é ruim, também vão ser. Mas, infelizmente, quando na hora de eu votar, eu vou ter que tomar a minha decisão. Não vai ter ninguém falando no meu ouvido e me explicando o que é ou não. Cabe a mim entrar em contato com pessoas que conhecem, tipo, uma pessoa que é estudiosa do assunto como você, e você tentar me persuadir. Se eu vou falar sobre futebol, eu não entendo. Pô, Agamenon, a lesão de não sei quem. Eu não vou falar porque eu não entendo. Então, eu sou um cara que a minha vida toda eu sempre me limitei a fazer e falar daquilo que eu sei.
quando eu não sei, eu procuro aprender com outras pessoas que sabem mais do que eu em determinado assunto, entendeu? Então, tipo, eu e muitas outras pessoas que estão na internet tem que ter a responsabilidade de só falar aquilo que sabe. Porque é onde que vem aí a fake news, as especulações, as histórias, e influenciar pessoas achando que aquilo ali que você está falando é uma verdade. Só que assim, você é um influenciador profissional, digamos Sim, assim. sim. E você fala com um público macro. Um professor, muitas vezes, ele acaba sendo um influenciador. É um influenciador. É um influenciador. É um influenciador. Só que eu acho que o professor não deve se ver como influenciador ou não se propor a ser um influenciador. Né? Porque eu tenho minhas opiniões políticas. Sim. Eu até fiz aqui uma brincadeira que eu estou levemente arrependido por algo que eu falei aqui. Porque não é algo que eu faço. Eu jamais faria em sala de aula. Sim. E na minha rede social, por exemplo, você também não me vê fazendo. Perfeito. Sabe? Porque, é minha rede social, tem professor que faz, ele tá no direito dele fazer, mas eu não gosto, eu não me sinto à vontade, eu sou assim. Desculpe. Então, e olha que tem assuntos que eu posso até me apropriar um pouco mais, porque eu estudo, de fato. Eu estudo história, eu sou um historiador, sou um professor de história, eu tenho uma linha de pesquisa sobre determinado ponto, então posso falar com um pouco mais de projeção do que outras pessoas, nesse determinado tema. Mas mesmo assim, eu posso dar a minha opinião, falar, eu penso assim. Eu não quero que você pense assim, porque eu penso. Sim. Se você achar que isso é da melhor forma, Problema seu. sabe? Problema seu. Da pior forma, problema seu também. Mas, e assim, e nós professores estamos sendo muito cobrados, muitas vezes, porque, infelizmente, existem os professores ruins, que querem influenciar o aluno, e tem professores que, mesmo falando sua opinião política, eles não querem se propor a influenciar ninguém, mas eles se acham no direito de falar e são excelentes professores. Sim. Sabe? Então, assim, a mesma pressão que você disse que sofre de pessoas, Você como professor também às sofre. vezes a gente sofre. Imagine você numa sala de aula de 8ª série, de um menino, 8ª série deve ter quantos anos? 13 anos, né? De um menino que não tem um posicionamento político formado, você começar a falar que, vou dar um exemplo agora de Bolsonaro, pronto, que você é muito a favor de Bolsonaro, que isso, que aquilo, que era tentar induzir, influenciar os seus alunos serem. E ele chega em casa e fala isso para um pai que é contra Bolsonaro. E vice-versa falando. É uma responsabilidade da porra que você tem, pô. Como é que um professor tá induzindo você a sair? Você pode falar, olha, o que o governo em tal época fez foi isso, isso e aquilo. Cada um que tome suas conclusões. Tem sempre a pergunta clássica. Professor, qual foi o melhor presidente que o Brasil já viu? Mas qual foi? Eu falo o próximo. É o próximo. Eu pensava que foi Kubitschek. Cara, todo presidente tem esse lado ruim, esse lado bom. É que nem super trunfo, sabe? A próxima carta você tá na expectativa, exato. né? E assim, De ter um poder você maior. vê, velocidade, esse é bom, mas no outro lado, outro aspecto é ruim. Então, não acho que nenhum presidente tenha sido... Pô, esse presidente foi diferenciado. Aí teve uns melhores que outros. Mas, assim, eu tô procurando influenciar alguns alunos meus, cada vez mais, a ter uma opinião política, independente da qual. Certo. Isso eu tenho tentado buscar e tenho procurado refletir como posso fazer isso sem estar sendo muito abusivo com o meu aluno. Mas eu tenho tentado, até porque eu ensino principalmente a terceiros anos hoje em dia. Então são pessoas que têm uma cabeça um pouco mais formadas que o 8º ano. Mas você entraria mais na parte de ciências humanas ou da sociologia, que você é professor então, também? como eu sou professor de sociologia também, é justamente no aspecto da sociologia que eu tenho tentado formar a cidadania do aluno, cara, independente da sua posição política, é importante se posicionar. Sabe, é importante, direita ou esquerda, saiba o que é, sabe, mesmo que você não me fale, mas saiba o que é, procure saber o aspecto. Para você dizer que uma maçã é ruim, você tem que provar. Então você tem que saber o que ela é. Então às vezes a gente nem prova saber o que é uma esquerda e o que é uma direita pra gente não se posicionar, entendeu? Exatamente, até porque quando você conhece, você vê que a gente sai dos padrões. Por exemplo, às vezes eu pergunto pro meu aluno, o que é direita e o que é esquerda? Aí eles falam, esquerda é Lula, direita é Bolsonaro. Sim, verdade. Sabe, eu ouço essa resposta, cara, não. Sabe, existe muito mais coisas, muito mais vertentes. Um cara de direita ouvir falar isso ou um cara de esquerda, o cara não vai gostar, um cara que entende de fato. Verdade. Sabe, isso é muito resumista, né? Enfim, então eu tenho tentado influenciar meus alunos a irem atrás porque eu acho que falta política no Brasil. Show de bola, Marcelão. Que papo massa de terça-feira. Estou assistindo aí a Gabas aí diretamente de Fortaleza. Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio especial, inédito, sobre os conflitos que estão acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Lembrando que quem não assistiu, não conseguiu assistir hoje, vai estar gravado, vai estar salvo aqui no YouTube e em breve também nas plataformas no Spotify, no Deezer. Tchelo, quando você estiver aí dirigindo para a escola, bota lá no Spotify, vai estar escutando o seu
seu Agabascast Quando episódio. você me convidou, eu fiz questão de assistir todos. Não Foi? assisti tudo de todos, mas assisti... Gostou? Demais. Ah, que bom. demais. Sinta-se privilegiado de estar na cadeira no episódio 21 do Agabas. Quero agradecer a Maratá, oferecimento da Maratá, meus amigos aí, o embaixador Maratá, tem um prazer enorme de vestir essa camisa. Agradecer também a FF Libertadores, Sunshine, Açaí da Bahia, Água São Cristóvão, Estácio, Casa da Cópia, JR iPhones, Com a Moeva, Odontocentro, Take Off Course, Mercado Sorvetes, Excelência Lingerie, Laser Peel, Cassel Celulares, Badalando Filmes, The Office, Otto e Cervejaria Sá. Tchelo, todos os meus convidados, quando passam aqui, eu dou um presente pra guardar de recordação. Só que como... Eu fiquei sabendo que... Você vai ganhar, pô. Mas, ó, não tive tempo, porque foi bem rápido. Eu saí da terça-feira, eu falei, velho, eu preciso fazer um episódio sobre a guerra agora. Eu liguei pra você. E quando eu liguei pra você, eu tava saindo daqui do estúdio. Eu falei, vai, tem que ser Tchelo. Tchelo, topa. Aí você, como é? Quando é? Topo. Pronto, então beleza, tá marcado na agenda. Me manda uma foto do seu... Foi tudo muito rápido. E eu não consegui fazer o seu presente, que é uma caneca e um troféuzinho, mas eu faço questão de ir na sua casa levar, porque você foi um cara que acrescentou muito aqui no Agabascast. E se você quiser deixar um recado aí pra galera, pode falar, e quem quiser te acompanhar nas redes sociais, conhecer seu trabalho, e vamos que vamos, porque esse é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, é um cara que você conversa de tudo, todos os assuntos, ele sabe um pouco. Não dá pra jogar Quest nem Master com ele, porque ele vai ganhar. Quest é assim, você tem perguntas de entretenimento, de filme, de esporte, de história, de geografia, de ciências, tudo ele vai saber, ele vai terminar ganhando de você. Então, por isso que eu achei interessante chamar você, porque eu te admiro demais, Tchelo. Você é um cara muito, muito inteligente. Muito. E independente de eu ter algumas opiniões diferentes das suas, eu respeito demais, porque você sabe argumentar, velho. Já chegamos até a ter uns pequenos atritos aí. Rusgas. Mas... Só acontece com os melhores amigos. Pois é. Então, primeiramente, quero agradecer você. O espaço a mim aqui disponibilizado. Você é uma grande referência sergipana. Que bom. Você é uma grande referência sergipana. E eu lembro quando você postou um vídeo meu dançando com o Tito. Lembro. No casamento de Marcel. No outro dia eu fui dar aula, todo mundo, você é amigo de Agabas, você é amigo de Agabas, o pessoal impressionado porque eu era amigo de Agabas. Isso mostra o tamanho da sua influência. Anda e vira, eu falo, Nãozinho, eu tô aqui com um amigo meu, dê um oi, você dá um oi. Minha mãe é sua fã. Sim, sua mãe me assiste todos os dias. Minha mãe, você falou pra ela que vinha pra cá? Eu falei, mãe, pra onde eu vou? Ela já mandou pra um monte de grupo. Eu fui, minha mãe, mandar o link pra ela assistir lá. Nem postei ainda, ela já mandou pra um monte de grupo, minha mãe é sua fã. Então, quero agradecer bastante o convite. E em relação ao público, eu só quero pedir para procurar as melhores fontes possíveis, sabe? Vamos procurar ter boas fontes, ou seja, procurar os melhores veículos de informação e, principalmente, depois de a gente ter a nossa formação, para a gente repassar, que a gente vá atrás. Que a gente vá ver se essa formação é verídica, não passe simplesmente por passar, vamos atrás das melhores fontes, vamos repassar aquelas informações que são corretas para evitar essas fake news que estão atrapalhando demais, tanto a minha área da história, a área da sociologia, o Brasil como todo, o mundo como todo, né? Tá muito infectado por essa fake news, então eu só diria isso. E quem quiser te seguir? Quem quiser me seguir, tá lá no Instagram, Marcelo_D Damasceno. E tem o canal BFC que eu acho que agora vai voltar com esse impulso aí. Futebol Clube. Eu quero mandar um abraço pro professor Neto, que é o cara que tá do meu lado ali no canal BFC. Massa. Alisson e Neto. Grande abraço aí pra Alisson e Neto. Esse foi o Agabascast, episódio 21. Voltaremos na próxima terça-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe, por favor, no grupo de família, grupo do WhatsApp, porque muitas pessoas precisam saber do que foi tratado aqui, conversado. Espero que quando tenha chegado ao ar aí na terça-feira a guerra já tenha acabado, mas se não for, pelo menos tenho certeza que vocês vão aprender muito sobre isso. E é um prazer enorme. Beijo grande pra vocês, até a próxima semana. Valeu!